Podcast Cidade Cultural, começando agora. Muito prazer, eu sou o Fernando Camilo. E eu sou Ana Flávia Oliveira. E hoje vamos falar de cultura. Cultura é coisa boa. O que é cultura, Ana? Cultura é tudo nessa vida, né, Fernando? Eu não sei, eu tô meio em dúvida aí. Não, você pensa assim, cultura vai desde a tradição de família, né? O bordado com a sua avó, a pintura de ovos, se eu até tirar o uma canto. foto e colocar num quadro e ficar bonito, assim, é uma forma de cultura. expressar Fotografia é um estilo de cultura, cultura. é O que uma mais? arte, não é Eu mesmo? toco gaita, sanfona, é cultura isso? Com certeza. Violão, música é cultura, então. Música no geral Fotografia é é cultura Cantar também. no chuveiro é cultura. Então, gente, isso. Hoje nós estamos Não é aqui para mesmo? falar sobre cultura. E para falar em cultura, a gente não podia escolher ninguém melhor que essa pessoa que está aqui hoje, né, Ana? Não, eu acho assim que ele tinha que ser o primeiro, né, Fernando? Não tem como falar em cultura, música, projetos culturais nessa cidade de Pitanga sem mencionar esse nome, né? Principalmente aqui em Pitanga, aqui conosco, não é mesmo? Tinha que ser ele, você não acha? Então, eu tava dando uma olhada na biografia desse homem. Vamos falar que é um homem, né? Homem. Nós já vamos abrindo aqui. Ele é maestro. O que mais que ele é? Ele é compositor, Ele é regente. ele é cantor, Ele sabe dividir vozes. ele sabe dividir voz. Ele toca violão. Ele já tocou em banda, Ele toca acordeon. ele é regente de fanfarra também. Ele toca saxofone. O que ele não toca, Fernando? Não, clarinete. Eu já vi esse homem tocar. Eu já vi ele você tocar sabe de o que tudo nessa vida. Isso é trompete. Sabe o que é trompete? Eu já vi esse homem tocar trompete. Trombone. Sabe o que é trombone? Eu sei o que Eu acho que numa orquestra esse homem toca tudo. toca tudo. Então, hoje estamos aqui então para falar com essa pessoa muito especial, né? Queremos agradecer ao Departamento de Cultura, na pessoa da Zilda e do Marcos, por nos dar essa oportunidade de fazer o podcast Cidade Cultural, né? Que graças à lei do Programa Nacional do Aldir Blanc, né? Que está patrocinando nós aqui hoje, né? E graças Muito legal. a ele estamos Vamos- aqui podendo falar de cultura para todos e, né, transformar isso aqui num programa fantástico para todos que são interessados realmente por cultura. Vamos levar a cultura para o nosso mundão, inclusive aqui para nossa linda cidade de Pitanga, que tem um povo talentoso aqui, né? Nossa, o povo, a gente acha que, né, o pessoal acha que não tem tanta cultura em Pitanga, mas tem muita cultura aqui nessa Pitanga. E meu hoje, para Deus. conversar com a gente, Nanderson Berganton! Seja muito bem-vindo! Valeu, gente. Tudo bem com vocês? Pra cá que olha, né? Nós temos 3 câmeras, maestro. Fica à vontade. Nossa, é chique aqui, Fica à hein? vontade. Seja Obrigado. muito bem-vindo. Obrigado. Fernando e Aninha, eu não posso deixar de falar aqui, passar desses instrumentos que você está falando. Eu vou começar com um caso bem legal. Quando eu comecei a namorar a Suzana, ela quis falar com um amigo dela, né? Que, meu namorado toca isso, toca aquilo, toca não sei o quê, ele toca até vaquinho. Vocês conhecem esse instrumento? Vaquinho. Vaquinho. E ficou na história, assim, eu nunca mais esqueci. Fernando, obrigado pela oportunidade de convidar a gente para estar aqui, a Ana, né? Muito obrigado mesmo, de coração. E vamos lá, vamos pra cima, né? O que vai acontecer de tão bom aqui hoje? Surpresa, meu amigo. Meu Deus do céu. Surpresa, Mas você falou com o cara certo. Eu amo surpresas, cara. Não, de Olha. antemão, queremos agradecer você estar aqui hoje, sabe? Porque a gente Imagina, sabe que o teu obrigado. tempo é muito corrido, é difícil a gente agendar com você, que você é uma pessoa ocupadíssima, Ocupadíssima. né? Fila de E pior espera que de é verdade. alunos, porque todo mundo sabe o quanto esse cara é Nós top. esquecemos alguma Tá. coisa, meu amigo? Não, eu acho que não. Não. Não, eu acredito que não, né? Tirando Que currículo que é esse, meu o que a irmão? Ana acabou de falar, que tem alunos esperando até Tem, hoje, né? eu estou na fila de Eu alunos, prometo pra você. inclusive. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã mesmo? Pois é, Eu vou conseguir manjar assim. Uma coisa que não tem no teu currículo, meu irmão, que eu Ah. não consegui achar, é as tuas influências musicais. Opa. Qual que são as tuas inspirações, assim, quando você, tipo assim, tem as inspirações depois que a gente aprende a tocar o instrumento e tem as Sim. inspirações antes disso, né? Sim, Qual que são as tuas claro. inspirações, aquilo que te levou a trazer para essa cultura musical? Fer, você pegou forte agora comigo, né? Vamos sair bonito, né? Vamos sair bonito. Na verdade, assim, eu venho de uma família musical, né, maravilhosa, né? Meus avós, meus tios, meu avô era sanfoneiro de baile, aí ele foi convertido e tal. Meu tio tocava clarinete, né? Maravilhosamente bem. E eu, na verdade, eu nasci ouvindo o tio tocando, né? A família inteira, a família de italiano, que gosta de falar bastante, né? Tem E três alto. E alto. Tem 3 conversando na sala, acho que estão tudo se matando lá na sala. Tão né? De brigando? conversa, tudo brigando, né? Não, tá-
E foi a partir daí que veio essa influência minha, com 5 anos, por aí mais ou menos. Eu comecei a formar minhas primeiras melodias no órgão que a mamãe tinha em casa. Com 5 anos, isso. E 4 para 5 anos, na verdade. E eu ganhei uma flauta de presente, aquela flautinha doce, sabe? Flautinha de criança infantil. E ali eu comecei a formar minhas primeiras melodias, com 5 para 6 anos, né? E gostava de ver muito o vovô tocando, os tios e todo o pessoal ali, conhecido até hoje no mundo da CCB como a Congregação Cristã no Brasil, o Pavão Bonito, lá no estado de São Paulo, Capivari, né, da onde eu vim. E foi uma época maravilhosa. E dali foi formando, vendo o pessoal tocando e cada vez melhor, né, nas suas tocatas, que falam até hoje, né? E antes dos 10 anos eu entrei na banda municipal de Capivari, banda Euclides Colaneri, lembro até hoje do seu Tide, né? O famoso seu Tide. Depois do seu Lázaro Pimentel, que existe até hoje essa banda lá, banda municipal de Capivari. Aí a partir daí eu comecei a tocar na igreja. E tem várias histórias aí se alonga no caminho. Então essas são a minha influência de música. Talvez eu esteja até adiantando algumas perguntas que você iria fazer, mas eu tô bastante empolgado, tá, gente? Não, manda ver. Quando eu tive meus 12 anos, eu entrei numa escola chamada Toque Musical, em Capivari, com a Ellen, né? De repente, quando ela vê a gente, um abraço pra você, Ellen. Aí a mãe me levou pra mim fazer um curso de órgão eletrônico. Essa história é muito interessante, foi a partir daí que eu virei professor. Tô adiantando suas perguntas. Não, posso continuar ou não? Pode continuar, por favor. Obrigado. A casa é sua, meu irmão. Obrigado. A cidade é tua, meu irmão. Obrigado. E aí foi que eu comecei a fazer aquele curso de música de órgão eletrônico, né? Com a Ellen, professora Ellen. E naquela escola de música não tinha professor de saxofone. E como eu já tocava saxofone na banda municipal, surgiu um aluno que queria fazer aula de saxofone. E eu já tocava saxofone, né? Aí eu lembro como hoje a professora Ellen chegou pra mim, né? Falou assim, olha, tem aí um aluno que quer fazer aula de saxofone com você. Eu falei assim, mas eu tenho 12 anos, como que eu vou dar aula pra uma pessoa, né? Entrando pros 13 anos. Não, mas você tem capacidade e tal, e acreditou muito em mim, né? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, beleza, eu vou aceitar o desafio. Vamos começar essa aula, hein? E foi muito interessante. Talvez o doutor Maurílio escute isso daí. Quando eu fui descobrir, era um dentista, um senhor, um doutor, sabe? E aí eu quis voltar pra trás. Falei, não, eu não vou dar aula pra um doutor, não. Vocês estão doidos? Eu com 12 anos. Com 12 anos dar aula pra um cara formado, um doutor e tal, né? Não. Eu falei, não, claro que sim. Vamos. E marcou a aula. Gente, uns 3 dias antes me deu dor de barriga, me deu tudo que você possa imaginar. Mas tá bom, encarei o desafio. Rapidão, tá? Aí eu cheguei na aula dele, montei o saxofone e tal, já vi que ele não sabia nem montar a palheta do saxofone. Falei, opa, melhorou. Ele foi soprar e já começou a subiar. Ele foi arrumar um pouquinho, ele não saía. Foi pegar tudo errado. Aí eu toquei o saxofone perto dele e falou, meu Deus, que coisa linda. Eu falei, bonito. Ganhei. Eu falei, você é doutor na sua área, nego. Eu sou doutor na minha. Aí foi a partir daí que eu virei professor de música aos meus 12 anos. 12 anos, Fernando. Tocando em casamento e comecei a dar aula de saxofone, aprendendo teclado, violão e tal. E tamo aí, confesso. Sou um eterno aprendiz, estou aprendendo até hoje. E como um eterno aprendiz, assim, alguém que começou super cedo na música, né? Qual você acha que foram os teus desafios que você mais lembra até hoje do ensino, de você aprender música? Até o que você vê nos seus alunos hoje, que você vê que são os principais desafios que eles enfrentam nesse início de entrar na música. Um dos desafios muito grande é a questão de você ter um domínio com o seu instrumento, né? Em primeiro lugar, como vocês são musicistas também, né? Que são cantores e músicos. É você ter um domínio do instrumento e ser constante com o instrumento, né? Ter um contato diariamente com várias horas, né? Trabalhando bastante. Isso tanto para o instrumento, para a voz e, na verdade, tudo que a gente faz na nossa vida que você quer se aperfeiçoar, né? Mas eu tenho algo interessante. Eu dei aula uma vez pro seu Henrique, aí depois, como o meu avô era sanfoneiro, né? E o tio tocava clarinete, né? Por isso que você falou de tantos instrumentos aí que foi as minhas influências. E aí comecei a dar aula pro seu Henrique na cidade de Capivari, estado de São Paulo. E ele estava já na época bem velho, né? Já estava bem idoso. Ele queria aprender sanfona. Aí chegava, ele fazia aquela aula comigo de 1h30, 2 horas, saía tocando tudo.
Quando chegava na outra semana, não sabia nem que lado colocava a gaita. Gente, foi difícil, confesso pra vocês. Foi uma tortura. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Eu não conseguia fazer com que o seu Henrique aprendesse. Falei, não, eu tenho que pensar em alguma coisa, não é possível. Meu primeiro aluno, que eu não vou conseguir, não vai aprender uma música. Ele tinha um pouquinho de Alzheimer, só um pouquinho assim, sabe? Com todo respeito, tá, gente? É brincadeira. Mas ele esquecia, isso é sério. Aí, o que eu pensei? Falei assim, não, ele vai tocar. De algum jeito ele vai tocar. Aí eu peguei a gaita dele e eu escrevi de uma oitava, assim, de dó ao si, escrevi as notas de vermelho. Do outro dó ao si, escrevi de azul e da outra oitava, de dó ao si, de preto. Aí comecei a escrever. A valsa que ele mais gostava era Saudade de Matão. Neste mundo choro a dor. Sabe qual que era? Tonico Tinoco, né? Grande Tonico Tinoco. Gente, vocês acreditam que ele aprendeu? Do jeito dele, mas ele aprendeu. Esse foi um dos maiores desafios que tive na minha vida como professor para ensinar, né? E aí ele tocava pra senhorinha dele, aprendeu várias músicas. Foi dessa maneira que ele aprendeu uma didática minha, viu? Que Quem massa! precisar de ajuda, procura o professor Nanderson. Que engraçado Ai, que a sim. música, ela favorece esses desafios. Favorece. Ela sempre tem um caminho para chegar até a pessoa, né? Sempre, Sim. sempre. Eu fiz uma visita para você esses dias, Nando, lá na tua oficina, na tua escola, que é maravilhosa, inclusive. Sabe? Obrigado. Eu vi no teclado, eu não vi notas escrito, eu vi desenhos de várias coisas assim. Como que funciona essa? Eu já vi esse Você viu teclado o teclado também. cheio de figurinha Eu já vi lá? esse teclado. Não são Ele notas. tem O que até que é a aquilo? escrita, mas Não. ele tem as figurinhas junto, né? Elas são coloridas, tudo Meu certinho. teclado é diferencial, gente. Não vou contar pra vocês. Vamos lá na escola. Brincadeira. Não, mas sério. Fica o convite, fica o convite. Fica o convite, tá? Na escola de música, ou estúdio, ou enfim, que vocês... Você desenvolveu um método. Isso, foi um método que eu desenvolvi porque eu queria trabalhar com crianças, né? Você mesmo desenvolveu Eu esse método mesmo. ou você copiou de algum lugar? Não, eu mesmo desenvolvi, porque eu precisava trabalhar com crianças pequenas e a criança não sabe ler. Ele não sabe juntar o M e I que dá Mi, e ler nota muito menos. Então, para ficar passando ali repetidamente várias vezes, era cansativo. E aí eu fui desenvolvendo isso daí. O que eu fiz? Eu fiz as figurinhas musicais. Um exemplo, eu colei na nota Dó o Dominó. Dominó representa o Dó. Ele associa o Dó com o Dominó com o Dó. Aí a nota Ré, eu desenhei um relógio. Que é... relógio. Que legal! Relógio. Isso. Aí na terceira tecla é um milho, que representa a nota Mi. E aí vai na sequência. Uma faca, a nota Fá, né? Uma faca... Mas não tem corte, tá, gente? É só um desenho pra eles se acharem. Meramente ilustrativo. Isso. Aí o Sol, né? Que representa a nota Sol. Um lápis, bem bonito, depende da cor que a criança quer, representa a nota Lá. E o sino, que também é bastante barulhento, né? Representa a nota Si. E assim vai. Então, o que eu faço? Eu escrevo as músicas, né? Em vez de escrever um exemplo com a partitura, que é um nível um pouco mais avançado, ou escrever do, ré, mi mesmo, escrita de caligrafia, eu desenho um dominó, um relógio, um milho e o fá. Do, ré, mi, fá, 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 do, ré, 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 com os desenhos. Essa é a partitura das minhas crianças. Então, e isso, antes, você sentiu, por exemplo, você não usou esse método, faz tempo que você usa esse método? Não faz muito tempo. Você sentiu muita diferença antes do método e pós o método que você implantou na tua escola? A diferença é muito grande. Porque é uma aula lúdica, eu sempre falo para os pais assim que a aula de a metodologia infantil, ela é voltada para uma aula lúdica, né? Com brincadeiras, desenhos, danças e tudo mais. E eu, inclusive, a maior parte dos meus alunos hoje na escola é criança, a partir de 4 anos, 4, 5, 6, 7. E o desenvolvimento foi muito grande, porque aí ele olha a figurinha, aí primeiro eu pinto, né? Peço para ele pintar o primeiro trabalho pra gente. Por exemplo, todos os milhos da mesma cor, todos os relógios da mesma cor, e assim, cada um por si. Para ele poder identificar a nota lá na partitura, na sulfite, vamos chamar a partitura, e tocar no teclado. Então isso aí melhorou muito. Olha, muito. eu achei fantástico, por causa que eu vejo por uma experiência minha. Eu comecei a tocar piano muito cedo. E eu tinha uma dificuldade extrema em ler as partituras. E acabava que eu acabava decorando quais teclas eu tinha que Sim. teclar.
né? E eu vou Ao invés de ler, aí eu fingia que eu lia a partitura pro meu professor. olha. Perdão, professora Sheila, você sabe Sheila, que eu era péssima. Atenção, professora Sheila. Temos Você uma sabe que eu confissão. era péssima. Só que eu era muito boa de memória. Mas eu acho assim, isso me facilitaria bastante. Sim, Sabe? Eu achei um sim. negócio legal, tipo. Gente, Eu lia já, mas para crianças ainda mais novas que eu, isso é um negócio muito legal. Tem nome o método já ou não? Não. Vamos Estou batizar então. criando. Bora. Então, ó, gente, Bora. seguinte, esse método faz parte do método Berganton. Isso! Entendeu? Se for copiar na sua escola, onde você quiser aplicar esse método, dê os créditos, pelo amor de Deus. Por favor, tá? Não esqueça. E, gente, eu vou contar mais coisa pra vocês, que eu sei, tá? E tem pais que estão tocando essas musiquinhas pelas figurinhas, já sabem, tá? Nas escondidas, mas tem. É o dominó, daí o milho. Isso, muito bem. Facilitou muito, né? Que Não, massa. Ana, você me dá licença. Com certeza. Sobre Tatuí, né? Nós estávamos falando sobre o conservatório ali. Sim, Ele faz parte da tua formação. com O certeza. musical tá tudo ali, né? Com certeza. Você morava em Tatuí? Eu viajei pra Tatuí 4 anos, né? Aham. Meus pais me levavam, né? 2 vezes, até 3 vezes por semana. Né? Chegou um momento que, a partir dos 4 anos que eu fiz, o curso durou 7 anos lá em Tatuí. A partir de lá, eu precisei morar. Formação de maestro. Formação de maestro. Aham. O instrumento base meu é o saxofone, né? Saxofone, coral, canto, regência e maestro também. Entendi. Daí você morava em Tatuí. Não morava, então onde você morava antes? Antes eu sou nascido na cidade de Sorocaba, Aham. aí aos 3, 4 anos eu fui morar na cidade de Capivari. Capivari. Capivari, Isso. estado de São Paulo. Morei no sítio, Pavão Bonito. Capivari você ia pra Tatuí Ia pra estudar. Tatuí, isso. E era longe? Tatuí. Como é que é? Dava a média de 85 a 90 quilômetros. E como Era que você longe, ia? Eu tenho uma história aqui, tava me falando. Eu entrei em contato com o povo lá em Tatuí. Meu Deus. Lá veio. Esse é o momento mais esperado. A gente falou que a gente ia trazer as coisas. Uns passarinhos. Ô, gente, ó, eles não passaram nada pra mim pedir, viu? Passa que a gente vai conversar. Falei, não, a gente passa na hora. E até agora, tá passando nesse momento. A formação foi 7 anos, então. 7 anos. E você 7 morava anos. numa cidade a 80 quilômetros do conservatório. É faculdade, Isso. conservatório? O que é? É um conservatório. Conservatório De Tatuí. Inclusive, é o maior e o melhor da América Latina. Pode pesquisar, tá, gente? Caramba! Pesquisa no Google aí, ó. Mesmo- Hoje deve estar com uns Que 4 mil massa! alunos ou mais, que vem gente tudo da região aqui na América Latina, que nossa, né? Tem alojamento, tudo lá. É um conservatório muito grande. Ah, muito que grande. lindo. Top. E a Deve gente ser um sabe- ambiente fantástico, né? Nossa, Pensando assim. Demais. Nossa, É eu demais. imagino que deve ter as orquestras. Não, Deve maravilhoso. ter conhecido muitas pessoas talentosas também lá dentro do conservatório, com né? certeza, com certeza. Muita gente. Mas me contaram que você ia de moto. De moto. De moto? Quem contou isso pra E você? assim, me falaram também assim, que a situação financeira não é aquelas coisas. Ai, Jesus. E me contaram que você jantava salsicha. E disse que tinha uma vez. Me conta essa história da salsicha. Como é que funciona isso? Como é que foi isso? Rapaz, eu quero saber quem que me entregou, hein? Forçou comigo agora, tá? Não, é sério, gente. Hoje vocês veem a gente, graças a Deus, estamos tudo bem, né? Com saúde, não falta nada, estamos trabalhando, né? Graças ao bom Deus. Mas na minha época de estudo eu tive momentos difíceis, sabe? E eu cheguei a chorar, já relembrando, e algumas vezes, porque eu tive um momento que eu tinha uma motinha minha, né? E aí sobrava grana só para colocar gasolina. Na verdade, assim, o curso lá em Tatuí, eu era assalariado, eu ganhava um salário mínimo para mim poder estudar. Entendeu? Então, por isso Era uma que valeu. bolsa. Era uma bolsa. Era uma bolsa de estudo e era o valor de um salário mínimo Importante hoje. isso, viu? Como a bolsa ajuda as pessoas. Ó. Isso. E mais uma coisa, gente, cada 3 meses era teste. Se eu não passasse, eu perdia a bolsa. E era muita gente. Na minha época, eu estudava 2.000 alunos. Você tinha que mostrar que Tinha você que estava mostrar, melhorando e isso. fazer o teste para eles verem que realmente aquela bolsa valia a pena, que valia a digamos pena. assim. E como bolsista, você não podia ter falta também. De jeito nenhum. Era uma coisa assim, muita regra, sabe? Uhum. Muita regra, disciplina, estudo e tal. Mas assim, com salário mínimo, ninguém consegue viver, né? Eu tava lá com meus 18, 19 anos, não tinha nem como, né? Como que você vai viver com um salário impossível hoje? E naquela época também. Aí, essa história de salsicha dói. Mas eu lembro que uma vez... Desculpa tocar nesse tom. Desculpa. Imagina. Mas é importante isso. Não, né? sim, é importante para valer a pena pro futuro, para todo mundo que a gente sofre por alguma coisa, mas lá no futuro a gente consegue chegar onde a gente quer.
Eu lembro que eu contei minhas moedinhas e cheguei no açougue, meio disfarçadão, com cara de bobão assim, sabe? Pois não, eu falei, não, eu só tô dando uma olhadinha, tô esperando um amigo e tal, olhava o negócio, não dava dinheiro, olhava o negócio, não dava, só com moeda no bolso. E olhava outra coisa, não dava, e eu olhava outra coisa, não dava, e cheguei num cara lá e falei assim, viu, pesa 2 salsichas pra mim? Mas só isso? Eu falei, não, é só isso, eu só quero 2 salsichas hoje. Aí ele pesou, não me lembro, talvez desse 50 centavos hoje. Mas eu saí com aquilo assim, sabe, meio que chorando daquele lugar. E quando a gente dividia, eu morava com 8 meninos numa casa, né? A gente dividia a pensão. E era interessante porque cada um tinha um dia de cozinhar. O arroz e o feijão era à vontade. A mistura cada um levava a sua e fazia. Então foi nesse dia que eu fui o último para não fritar salsicha longe dos outros, né? Pra comer, né? E ainda bem que tinha o arroz à vontade e o feijão lá. Mas essa história foi de doer, porque todo mundo tinha lá seu bifinho, uma linguicinha frita, um frango e tal. E não foi uma vez só, foi mais vezes, né? Mas eu consegui passar porque naquele momento, para mim, o mais importante era o estudo, a música, e não comer bem, né? E hoje, eu tenho o fruto daquilo que do teu trabalho. Eu tô colhendo né? o fruto do que eu plantei Sim. lá atrás, né? Então, o que fez você não desistir naquela época, o que foi isso, especificamente? Foi o amor pela música, foi a vontade de crescer, o que foi? Junta tudo, né, Fer? Porque é o amor pela música, a vontade de crescer, a vontade de superar os limites, sabe? Fala assim, não, um dia eu vou chegar num restaurante e vou comer um rodízio. Um dia eu vou casar, vou levar minha mulher, meus filhos e vou ter condição de fazer isso, fazer aquilo, entende? Então assim... Vou trabalhar com aquilo que eu amo. Vou trabalhar com o que eu gosto. E graças ao bom Deus, primeiramente, a minha vontade, a minha, né, disciplina, eu só trabalho com a música. Desde então, a vida inteira. Eu só sei fazer música. Só isso. Acho que faço bem feito, mas é a única coisa que eu faço. Essa é a história da salsicha. Meu Deus. Era pra ser engraçado, mas foi uma baita de uma lição de vida, viu, gente? Você Sim. que tá aí, tá com dificuldade de fazer aquele Fá maior, né? Tem uma pestana aqui, né? Eu vou desistir. Desistir só por causa disso. Não desista, gente. Não desista. Eu lembro do saxofone que eu gostava muito das notas super agudas, negócio até hoje. Inclusive, é uma história interessante que você já viu um cara tocar um instrumento e curtir um cara que toca outra categoria de instrumento? Esse cara sou eu. Do Roberto Carlos. Mas eu ouvia muito o Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, né? Ele é um trompetista, tá vivo até hoje. O cara fantástico na música. E ele toca esse trompete até hoje. E ele trabalha muito nos agudíssimos. E eu me apaixonei pelas frases, pelo jeito que ele fazia, o jeito dele tocar, o improviso dele. E eu queria tocar saxofone no agudíssimo. Tocar lá em cima, tal, e papá. E ele foi a minha inspiração. E é muito, claro, é mais difícil tocar esses agudíssimos? Quanto, tipo assim, pra quem tá começando no saxofone hoje, quanto tempo leva pra chegar até esse nível de chegar no super agudos? Cara, foi depois de 6 anos de conservatório. Nossa senhora. Não é algo da noite pro dia, mas é alcançável. É alcançável. Só que não desista, gente. Não desista. Inclusive, tá vindo um curso aí, né? Tá vindo um curso aí. Já vamos falar sobre isso? Então, já se aguarde. Vocês vão subiar seu saxofone logo, logo. E, maestro, assim, em que momento da sua vida que você viu a música e pensou assim, é isso que eu quero fazer da minha vida? Essa é a minha paixão. Teve um momento específico ou você sempre amou isso? De chave, maestro. Essa virada de chave, eu acredito que já veio desde os meus 4, 5 anos, sabe? Você começou muito cedo, né? Muito cedo. Sempre foi, eu acho assim, sempre foi parte de você. Você não era algo que você consegue. Até hoje você não consegue se ver sem isso. Não é mesmo? Na verdade, enquanto eu descanso hoje à noite para dormir ou de madrugada que seja, eu escuto música. Eu trabalho com a música e ouço música. O dia inteiro. Tipo, que hora que você levanta? 6, 6:30. Já vou direto pro trabalho. Tomo um cafezinho sem açúcar. Sem açúcar, com certeza. E já vai trabalhar. Já vou. E já coloco um jazzinho assim, lento pra me ouvir e tal, alguma coisa. E à noite, terminei meu dia, venci meu dia, matei o leão. Agora eu vou descansar. Você ainda vai escutar música. Ouço minha música. Gosto daquilo que eu gosto. Gosto de todos os estilos, né? Mas sempre tem aquilo que a gente mais... Sim, aquele que mais entra no nosso ser, né? E que nem eu falei no começo, né? A música, o que me despertou, eu consegui levar isso, foi o amor e também
não vamos dizer facilidade, eu acho que é mais o amor pela música mesmo, né? Porque eu acho um tema até interessante isso, já vi vários amigos, ainda mais colegas de profissão falar, sobre o dom da música e o cara falar que a música você tem que ralar. Concordo dos dois jeitos, mas tem aquele que tem um pouco mais de facilidade, sabe? Que tem aquela musicalidade, que consegue interpretar um pouco mais fácil, consegue entender. E tem aquele que é um pouco mais mecanizado, que ele consegue estudando muito, mas independente o que seja, se você tem o dom ou não, você precisa ser lapidado. O estudo tem que estar sempre no primeiro lugar. Então isso facilitou muito minha vida. Eu lembro do meu avôzinho, o saudoso vô João Berganton. Eu falei assim, vô, quero aprender gaita. Falou, meu filho, não dava bola pra mim. Não, filho, é muito difícil, tem 120 baixo, 120 botar, eu falei, mas eu quero. Não, mas eu quero. E eu fui um dia. Ele pensando, esse piazinho não vai conseguir tocar. Não, esse pirralho do cabelo amarelo aí, né? O que esse menino quer com isso? Aí tal. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, você quer aprender gaita? Beleza. Do jeito italiano, né? Sabe como que é, né? A orelha passava na cabeça. O nariz, então... Delicado. Ia lá na frente. O italiano delicado. Amamos os italianos. Não, eu sou italiano. Eu também, gente. Eu sou italiano, tá? Só vocês verem o tanto que eu tô mexendo com o meu braço enquanto eu falo aqui. Tem até cidadania, tá bom? Amamos o italiano. Aí o vô chegou pra mim daquele jeito assim, falou assim, quer aprender gaita? Tá bom, filho, senta aqui, ó. Socou a gaita 120 baixo, eu nem chegava a gaita assim, ó. Ele falou desse jeito, gente, presta atenção. Tá vendo o baixo furadinho aqui? Achei, vô. Ele falou assim, pra baixo é bemol, pra cima sustenido. Falei, obrigado, vô. Te abençoe, pode chegar a aprender. E virou as costas. Falei, pra baixo bemol, o que é bemol? Aí já, né? Já tinha um pouquinho de noção, porque eu tocava o órgão. Aí isso aí, eu fui catando lá. Aí ele viu que eu fiquei se batendo lá. Olha que legal isso. Ele falou assim, ô filho, eu vou ensinar um negócio pra você no baixo pra você aprender, uma valsinha. Vô, como que é? Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. O baixo, tum, tá, tum, tá. Isso ficou marcado na minha cabeça, nunca mais esqueci quem quer pão. Aí a partir dali, comecei a tocar as músicas, ouvi muito o saudoso... esqueci o nome dele agora, que fez a Xalana. Eu já lembro, já falo o nome pra vocês. Ouvi muito ele na época de fita, colocava as fitas pra tocar assim e ia pra cima. E aí foi. Mas vamos ser um pouquinho polêmico, então? Vamos. Eu gosto de polêmica. A Ana não gosta também, mas eu adoro. Não, eu gosto. Então, você tá me falando ali sobre, continuando esse assunto, sim, sobre dom e dedicação. Qual que é maior? O dom ou a dedicação? Dedicação. Ela vence o dom? O talento? A pessoa... eu toco violão porque eu nasci com isso. A dedicação vence o dom, com certeza. Todas as horas? Todas as horas. Tem uma parábola bem legal. O ouro, esse aqui, ele não sai, você não acha ele pronto. Você acha ele, né, naquelas pedras, ou em pó que seja, você derrete, passa pelo fogo, passa de novo. Quando você tem a peça pronta, aí você vai lapidar ela do jeito que você quer. É a mesma coisa do nosso dom. Você tem o dom? Legal. Mas você tem que trabalhar as técnicas, trabalhar estudo, enfim, o que a gente sabe que tem que fazer. Então eu acredito que o estudo ultrapassa o dom. Facilita. Tem gente que canta maravilhosamente bem, mas às vezes sofre, canta 4, 5 músicas, não consegue chegar lá, fazer um trabalho de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O dom é ótimo, mas tem que ser lapidado. Olha que beleza, isso dá um corte. Não, isso dá massa. Isso é na minha concepção. Não, mas eu acho que tá certo, mas porque assim, não é nem só o dom da música, né? Nós falamos dons, mas seria até o dom, por exemplo, do raciocínio lógico, né? Na parte de exatas. Se a criança não é estimulada, se a pessoa não é estimulada, esse dom acaba sendo suprimido. Ela vai esquecer aquilo com o tempo e vai focar em outra coisa. E a música é a mesma coisa. Quando eu aprendi meu saxofone, não sei, a gente não pode ser alto, né, dizer, mas eu acredito que tem pelo menos um pouquinho de dom, tem. Um pouquinho é coisa, né? Só que se eu não estudasse, você sabe quanto eu estudava, Fernando? Nos meus 6, 7, nos últimos 3 anos mesmo do conservatório, de 4 horas a 8. Quando eu não estudava nada, era 4 horas. Por dia, diariamente. Sábado, domingo, feriado, não tinha. E quando eu pegava pra valer, pegava com força, era 8. Eu teve a época que cortava a boca, que de tanto tocar tinha que ficar 1 dia ou 2, passava a pomada pra voltar de novo. Pra cicatrizar por causa do bocal. Por causa da boquilha, né? A boquilha e a palheta, né? Então, esse daí é de tanto estudo. Então, assim, não é você pegar um saxofone, eu tenho dom, vou fazer. Não. Então, você pode até ter um dom,
Mas você tem que lapidar aquele dom pra você brilhar. Então, E vamos tem colocar muitas- mais uma coisa aqui no currículo do Anderson, poeta também. Poeta. E é isso que ele tá falando? Nossa, viu? Ele tá inspirado, Obrigado, você gente, viu? obrigado. Você, meu amigo, Inspirou. aí que tá desistindo do primeiro dó maior, né? É. Ou no primeiro, você gosta de desenhar? Gosta de Sim. desenhar, né? É, Mas o teu desenho. primeiro desenho não ficou bonito? Lembre-se, Gente, dedicação prática. vence o dom. Dedicação vence Dedicação. o dom. A prática Estudo. leva à perfeição, É. não é Aham, mesmo? não Olha. desista, porque precisamos mais de fazedores Sim. de cultura aqui, né? Sim, com certeza. Com Você certeza. começa a tocar violão, os dedos machucam. Você começa a tocar piano, dói as pontas dos dedos, as unhas quebram, não é mesmo? É. Se você for desistir já no começo, você nunca vai conseguir tocar a música que você quer tocar. Aí no futuro, quando você conseguir tocar, realmente você fica. Como é que é, Saiu. Ana? Explica pra nós, eu vou pegar o gancho da Ana aqui. Aham. Quando você tá com aquela partitura que é dificílima pra você, e quando você consegue executar ela daquele jeito assim, como é que é a sensação, meu amigo? Eu penso assim, que quando a partitura, a gente trabalha ela como se fosse um horizonte para você seguir, né? Ela passa ali para você. Gente, por isso que eu digo assim, essa oportunidade, aprendam a ler partitura, sabe? Leiam partitura, faz muito bom, hein? Porque você vai saber a clave de sol, a clave de fá, você vai saber o ritmo, a tonalidade que ela tá, né? Como você executar. Vai estar escrito naquela peça, naquele momento, se é um forte, se é um piano, se é mais rápido ou não, a interpretação vai estar tudo ali. Mas aí, através daquilo, você que vai fazer isso, né? Eu acredito, assim, que quando a gente está executando uma partitura, você viaja para um mundo surreal. Essa é a verdadeira realidade. Porque, além disso, você não pode se sentir assim, tão preso em cima da partitura. Por exemplo, eu estudei uma partitura de 3 folhas, 4 folhas, eu vou ler que tá ali e ficar preso, olhando. Não, ela Fazer serve como... exatamente daquele jeito, daquele modelo. Isso. 100%. Você né? precisa se sentir... A partitura é um horizonte, né? Um exemplo, você chega num lugar, a placa para direita vai para tal lugar, esquerda para tal lugar. Então ela serve para indicar você. Mas como chegar naquele lugar, cada motorista vai de um jeito. E na música é a mesma coisa. Por isso que tem a interpretação de cada um, entende? Mas é fantástico você olhar aquilo. Eu tenho muitos alunos que falam, gente, isso daí parece que tá escrito em japonês, sei lá, chinês. Que treco que é isso? Cheio de perninha, cheio de bolinha pintada, sem pintar. Mas Mas do jeito que você tá falando, Nando, a partitura, ela parece ser importante para qualquer tipo de música. É Com- mesmo? Qualquer Um um. cara que quer só tocar violão num barzinho, Eu é acho. necessário saber ler partitura? É necessário, Por com quê? certeza. É necessário ele ter essa concepção, porque quando você vai dominar um violão, vamos falar assim, você vai tirar uma música para você executar ela, tá? Uma música, ela tem lá a sua bateria, ela tem a forma de compasso, ela tem a tonalidade dela, que mais? O seu ritmo e tantos outros instrumentos que estão ali. Quando você lê partitura, você tem uma noção de partitura, primeira coisa, que é importante isso, tudo são importantes, mas isso é extremamente importante. Você cantor, tá? Você cantor. Quando você vai cantar uma música, a música do Zezé de Camargo, você se mata pra chegar lá em cima na altura dela. Isso, chega lá. Essas veias aqui. Não, a veia chega a estourar um metro Ah. no pescoço e não chega. Faz igual do Chitãozinho e Chororó, que o cara foi cantar e desmaiou. Né? Então, bem isso daí mesmo. O que acontece? Cada um de nós temos a nossa tessitura vocal, tá? O que é tessitura vocal? É onde a gente canta confortavelmente da nota mais grave até agudo. Gente, por que existe 12 tons musicais? É pra isso, certo? Se o Chitãozinho ou o Zezé canta lá no Ré maior, é muito alto pra você, desce pra Dó, desce pra Si, desce pra Lá, faz num tom confortável pra você, entendeu? Isso vai te ajudar, quando você sabe ler a partitura, pra você se localizar, certo? Aí você vai pegar, de repente, um cantor que é muito grave, ou vamos inverter, uma voz masculina e uma mulher vai cantar, né? Voz feminina. Aí tá muito baixo, tá em um sol, pra onde você vai? Pra um Lá, pra um Si, pra um Dó. Subindo. Você vai subindo até achar aonde tá a sua tessitura vocal, porque quem que vai estar cantando? É a Ana que vai estar cantando, então é a sua tessitura. É o Fernando que está cantando, não é o Zezé ou esse ou aquele. Então você tem que fazer a sua interpretação dentro do tom. Tá em Fá, desce para Fá bemol, ou Fá menor, ou Fá, Mi bemol, Ré bemol, e assim por diante. De meio e meio tom descendo nos tons. Tá, voltando agora à importância da partitura. Essa é uma delas. Para você ter o horizonte, o que fazer, o que o baixo está fazendo, o que a bateria está fazendo, que estilo de ritmo está fazendo. E mais uma coisa, eu toco muito em casamento, vocês sabem, né? E às vezes acontece
de alguma noiva pedir uma música que lançou ontem. E não dá tempo de você tirar, certo? Aí, graças a Deus, temos o Dr. Google hoje, né? Você vai lá, partitura da música X, pum, tá lá. Deu bom. Aí eu lendo a partitura, não se preocupo mais. Claro, eu dou uma escutada na música pra ver o que acontece, pra mim poder interpretar. Até pra pegar a emoção ali da música dela. E tal. Mas isso que você tá falando, então, mesmo sem escutar a música, você consegue entender como deve ser tocada? Com Só certeza, com a partitura na mão? Com certeza. Música inédita, se você colocar uma música que eu nunca vi, escrever, eu saio tocando pra você. Que legal. Essa é a linguagem. Seria como se fosse um guia. Isso, um guia. Como a gente lê poesia, como você se escreve e lê poesia. Na música é a mesma coisa. Seria poesia musical. Uma pessoa que não tem nada de conhecimento de uma partitura, mas já é músico, toca de ouvido, eu toco de ouvido, canto, toco violão, ele consegue aprender a ler uma partitura em quanto tempo? Olha, tudo depende da dedicação. A dedicação. Mas aí, se ele pegar firme, pelo menos 2 meses, ele tá conseguindo ler. Fluente. Ó, gente, 2 meses. Mas com dedicação, gente. Não vem esse negócio de querer ler só na aula, não, que uns 15 minutos, uns 15 minutos por dia. Aí não rola. Então é importante, gente. Você que canta em barzinho, toca em baile, toca em casamento, sabe? Claro que quando a gente está tocando lá, a gente não vai levar uma partitura na frente, mas você sabe o que está acontecendo na música. Uma conversa, a hora certa de um violão responder, a hora certa do baixo responder, uma hora certa de uma virada de bateria, onde tem um interlúdio, o que acontece, o que faz, o que não faz, entende? Então a partitura mostra tudo pra você. Fica tudo ali explicadinho. Pegando um pouquinho desse gancho, mas que você falou de subir tons e descer tons, né? E saber quando que entra um ou outro. Você utiliza muito isso no coral municipal mesmo, né? Sim. Porque o coral municipal, você já comentou uma vez, que são várias vozes. Sim. E como que faz essa divisão de vozes? A gente tem que, quando a gente vai fazer uma música em grupo, você tem que tentar equilibrar a nota mais grave, que seria a masculina, né? E a nota mais aguda, que seria a feminina. Nesse equilíbrio, a gente não pensa só numa pessoa, né? Só na voz feminina, um exemplo. Só na tessitura da Ana. Então eu tenho que ver onde que eu consigo chegar na mais aguda e onde eu consigo chegar na mais grave. Na verdade, você faz parte do coral, vocês fazem, né? Os tons nossos é tudo alterado. Não tem uma música que não tom original. Todos são alterados. Por isso, aí como que eu faço? A gente faz o teste do começo. Geralmente o meio das músicas é onde dá o pico, né? Que vai pro mais agudo, tal, onde a música se desponta mais. Aí é onde a gente chega, trabalha até lá. A gente fez um ensaio ontem, né? Começamos a música, cantava ali 3 compassos, 4, não para, gente. O tom tá muito baixo. Vamos subir um pouquinho. Ah, chegou no refrão, ficou legal. Não, mais um tom não aguenta. Então aí você tem que ver, ter essa base, essa noção, até onde tá forçando a voz do seu grupo e até onde não dá, entende? Aí que entra essa parte de partitura, abertura de vozes. Aí o soprano é muito importante, que seria a voz do canto, né? A melodia principal. Geralmente, pensando em coral, a gente nunca pode fazer o chamado cruzamento de vozes, né? Vamos fazer uma experiência. Suponhamos que a voz do soprano está na nota sol, um sol lá em cima, né? O contralto ele tem que estar baixo, um mi, o tenor um dó e o baixo dó, né? Porque se o soprano está no sol, aí eu coloco o contralto dó lá em cima, o que eu fiz? Eu fiz um cruzamento de voz. Você pulou. Eu pulei, entendeu? Eu tirei a essência da melodia onde ela está acontecendo. Tá? Então, é você que cuida de grupo, tomar bastante cuidado com isso, ver a música, ver onde está a melodia principal, né? Quem que está fazendo a melodia principal, e não deixar que aconteça esse cruzamento de vozes. Mas tem um porém nisso, tem os backing vocal, né? Quando isso acontece, mesmo que seja uma voz masculina cantando, os backing vocal tá bem lá atrás. Só para vocês entenderem, suponhamos assim, que o volume da voz canto tá no 100%. Os back vai estar no 60%. Então ele sempre vai estar na frente o canto. Agora, quando você quer fazer isso o grupo inteiro, você tem que tomar cuidado, senão dá esse cruzamento de vozes e aí ninguém sabe quem que é o soprano, quem que é o contralto, aonde que foi a melodia. Então, em resumo, para cantar numa big band é um tipo de divisão vocal. Sim. Para cantar uma dupla sertaneja, que são 2 vozes, é outro tipo de divisão. No coral é outro tipo de divisão. E para quem tem vontade, para quem está assistindo a gente agora, tem vontade de colocar isso na sua dupla, no seu trio, colocar no seu grupinho da família. Eu canto com meu pai e minha mãe, quero aprender a cantar. O pai cantar uma voz, a mãe na outra. Queremos abrir, fazer né? Esse encaixe, né? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Olha, se você tivesse hoje fazendo uma aula lá na escola comigo, eu ia te mostrar pelo teclado, que fica muito mais fácil você ver ali
a questão dos graus de uma nota para outra. Nós temos 7 notas musicais. Então, a primeira nota é o Dó, a segunda é o Ré, então a gente anda 2 graus. O Mi é o terceiro grau e assim vai sucessivamente. Fá, Sol, Lá, Si. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. A mais fácil que tem é a gente trabalhar em terça, que seria... na sertaneja, ela permite isso de você cantar fazendo dupla. Tipo assim, alguém tá com a voz solo no Dó e uma terça acima, a segunda voz está trabalhando assim, em alguns momentos. Em outros momentos, a gente faz abertura de sexta em voz, para ficar melhor abaixo. Ou seja, você tá no Dó, aqui no soprano, você vai descer Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Você tá falando, por exemplo, assim, primeira, tônica, Isso, a tônica, terça e a quinta. Isso, terça Mas e quinta. isso seria a mesma coisa de primeira, segunda e terceira? Que a Não. gente conhece no popular ou não? Não. Primeira, segunda e terceira, não. É outra coisa. É outra coisa. O primeiro, segunda e terceira, de repente, você fala em notas no violão ou não? Na voz cantor, mesmo. cantor sertanejo. Eu Faz canto a primeira, você faz Eu sou a a segunda, primeira você faz a voz e terceira. eu sou a segunda. Eu escuto Isso. muito isso, Isso. principalmente no meio sertanejo. Não, é um dito popular que tem, né? Isso acontece. Mas na voz, assim, falando de coral mesmo, a gente funciona assim, ó. A primeira voz, ela sempre vai estar no soprano ou sopranino, tá? Que é acima do soprano ainda. Abaixo do soprano vai estar a voz do contralto. Aí pode ser chamada de segunda voz, mas ela vai estar abaixo. A partir daí, tem a voz do tenor, que chamamos de terceira voz, grave, e o baixo, que seria a quarta voz. Entende? Isso, bem gravão, grave. bem gravão, né? Que é o nosso amigo Ladislau lá, tá com saudade de você, tá? Ladislau. Ladislau, cadê você, meu irmão? Cadê você? Cadê Volta pro você, coral, homem. Ladislau? Então, assim, isso seria numa formação para coral, né? Pra gente pensar nessas vozes aí. Agora, no mundo sertanejo, quando fala primeira, segunda e terceira voz, cada um acaba se entendendo, subentende dessa maneira, né? Porque fala assim, não, vou fazer uma tercinha lá em cima. Isso. Né? Essa tercinha que Uma fala... oitava? É uma oitava? De repente, uma oitava, Aham. ou seria um terceiro grau, né? Aham. Um exemplo, se ela tá no Mi, você vai pro Sol. Você tá no Dó, vai pro Mi. Né? Não necessariamente precisa ser soprano, contralto, tenor, Não. barítono. Pode Não. ser, por exemplo, um contralto cantando a primeira voz Isso. e uma pessoa que tem uma voz mais de tenor fazendo uma segunda, Isso, um uma acompanhamento. Só que o que tem que prevalecer nessa aí é sempre a primeira voz que tá fazendo solo, ela tem que estar sempre mais alta do que a segunda. Nós temos o Tião Carreiro, né? Nossa ícone da música, né? Então, ele sempre é a segunda voz que é a mais grave, ele tá fazendo, a primeira voz que é a mais grave, ele tá fazendo sempre a primeira. E às vezes tá fazendo aquele falsete da segundinha, né? Então, na música sertaneja, vamos dizer assim, acontece muito isso. As duplas, né, sertanejas, duplas acabam sertanejas. fazendo sempre mais esse arranjo, né? Mas a formação simplificada, Fer e Ana, seria assim, ó. Você pensar numa tonalidade. Vamos pensar em Dó maior, né? Que tem muito músico que vai estar assistindo a gente, tá assistindo aí. Se a gente está pensando em Dó maior, pensa sempre em graus para você fazer a abertura das vozes. É a coisa mais fácil. Pensa graus. Números. 1, 3 e 5. Ah, tá. Mas tipo, as notas são 7. São Quando 7. você fala em graus, você tá falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7? 2, 3, 4, 5, O 6, 7 7. é o sétimo grau. Sétimo o 3 é o terceiro grau. Terceiro grau. Isso. Obrigado. Então, quinto grau seria a quinta nota, sexto grau, entendi. né? E assim por diante. Então, como que você abre voz para você fazer isso? Se a melodia tá no terceiro grau da escala, se estamos falando em Dó, seria um Mi, né? O que você faz para não dar cruzamento? Dó, Ré, Mi. Isso. Terceiro grau, a terceira nota. Terceira nota. Entendi. Que é onde tá a melodia, tá acontecendo naquele momento. Se você descer 3 notas abaixo, aliás, vamos lá de novo. Para você formar tríades, é 1, 3 e 5, tá? Tríades, por isso fala 3, tríades, 1, 3 e 5. Então, quando o solo tá no terceiro grau, ele tá ali, ele tem que estar prevalecendo. Quem que sobrou? O primeiro e o quinto, certo? É simples isso, é uma matemática muito simples. Onde eu colocar a voz daí? Aonde você coloca a voz. Agora. Aí você coloca a tônica, que é o contralto abaixo, e o quinto grau, que seria o sol, a voz masculina, mais uma para baixo. Fechou a tríades. Então, em resumo, se a pessoa aprender a formação de acordes, ele consegue abrir fazer 3 vozes. a divisão vocal. Isso. Consegue fazer a divisão Que vocal. interessante isso. Aí um exemplo, a Ana tá cantando com a família lá, a música foi para sol maior, tá? E aí a voz do solo, ela tá no ré. O ré é o quinto grau de sol. Sobrou quem? O terceiro e o primeiro. Vai identificar no violão ali, faz essa voz, pai. Isso. Essa aqui. Meu pai faz essa aqui e abriu o back vocal.
Quer aumentar mais uma? Joga uma oitava abaixo, que é o do baixo. Ó, Ele gente, está sempre vocês no estão tendo a oportunidade Vocês estão tendo uma aula. de uma aula de formação Fantástica. de acordes e É. divisão vocal. Aí, obrigado, Nando. Imagina. Vai estar isso no curso, isso? é um prazer, com certeza. Daqui a pouco nessa aula. Nando, me conta uma coisa. É. Você é saxofonista. Sim. Por que o saxofone? Olha, é uma paixão que nem eu entendo. Eu vi vários, desde lá de trás da história dos meus avós, né? Que a sanfona, o clarinete. E eu vi um saxofonista um dia tocando, que Deus o tenha, já não tá mais nesse mundo. O Rui Barbosa. Ele era muito conhecido na congregação, sabe? O Rui, saxofonista Rui. Eu achei muito bonito. E quando eu tinha meus 9 anos, meu pai chegou e mandou ir no quarto buscar alguma coisa. Chegou lá, tinha um saxofone. Meu Cara, Deus. aquela Aí noite a eu não paixão dormi. foi. Ai, cor de ouro, cor de ouro. Cor de ouro. Nossa. Aí foi, eu lembro como se fosse agora. Montei já rapidão o saxofone. Já saiu subindo? Já saí subindo, cara. E tô subindo até agora. Além do saxofone, você tem uma paixão pela sanfona também, o acordeon, né? Tenho, sanfona. É? Isso vem mais do seu avô daí Isso também, veio né? novo. Puxa tanto carinho, né? Todo pelo instrumento. Pelo A gente acaba instrumento. refletindo muito o carinho da pessoa que trouxe isso pra gente no instrumento, né? Inclusive, a minha sanfona, o meu acordeão que eu tenho, ele tem uma história muito bonita. Ela tem aproximadamente quase 100 anos. Porque o vô, quando ele veio da Itália, ele tinha já seus 5, 6 anos de idade, sabe? E aí ele comprou, tinha essa italiana, essa sanfona, que já era do Bisa, no caso, né? E essa sanfona aí, eu toquei a vida inteira do lado dele na igreja, né? Ele tocava sanfona, eu tocava meu saxofone. E como eu fui todos os netos tocam, assim, sabe? Olha, gente, não briguem comigo, tá? Mas eu fui, assim, os netos que... não vou dizer mais despontou, mas eu tive muita proximidade dele, sabe? De tocar junto, de estar tocando ali. Tenho bastante primos, né? Nossa família é muito grande. Só em primos temos quase 40. Entre bisneto e tudo. Somos em 10, Deus, são quanta gente. 11 tios. A festa da família é maravilhosa. Não, é maravilhosa. É um fervo. Pensa num fervo. Italianada ainda, meu filho. É demais. Falando. Pode falar. Falando. Não vou falar. A quantas quadras eles escutam o churrasco? Nossa senhora. Ainda bem que é sítio quando a gente Se faz. todo, mundo, não, se todo mundo quiser falar, vira uma festa de tapa, né? Que nem você Não, falou não. assim. E aí eu quero falar mais que o outro e os gestos, né? Isso aí que Nossa, pega mais. Isso é maravilhoso, né? É, maravilhoso. Isso é maravilhoso. E então foi assim do avô, sabe? E tem uma história interessante, porque o vô, eu sempre fiquei na cola dele, né? Falei assim, aí eu via netaiada, né? Meus primos, né? Um pegava a gaita, outro pegava a gaita, outro queria aprender, outro. Eu falei assim, vixe, vamos acabar com a gaita do vô. Aí cheguei no vovô, eu quero essa gaita, pelo amor de Deus, vô. Já faz um testamento, não tô guardando sua morte, não, mas o senhor sabe que eu quero essa gaita. Garante, pelo amor de Garanta pra Deus. mim. Aí eu lembro, cheguei na saudosa vozinha com o vô, aí eu assim, ó, ele falava assim, ele tinha a voz muito rouca, sabe? Falava, Carme! Ele fazia assim, sabe? Ó, e essa gaita aqui vai ser do Nando, tá? Eu tô avisando a você, já fala. Aí, você escutou bem, vó? Quer que eu grave isso? Assina aqui, por favor. Assina aqui. Ai, tadinho. Ele viveu até seus 80 e poucos anos, né? E aí chegou um momento, Deus levou ele embora, né? Aí a vozinha, em família, né? Falou assim, esse aqui era um desejo do vô. E ficou com o Nando e a gaita tá comigo até hoje. Toca lá na igreja, sabe? Toca lá na igreja. E toca a gaitona, ela é uma estradela. Servindo a Deus. Servindo a Deus. Que com massa. certeza, sempre. Mano, mudando um pouquinho de assunto, continuando nesse clima que a gente tá Certo. aqui gostoso, né? Mais uma vez, Nossa, obrigado, legal. Nando. Imagina. Obrigado. Eu por que estar aqui com agradeço a gente hoje. oportunidade. Não, meu Deus. a gente tá agradecendo que a gente tá tendo uma aula aqui. Imagina. E todas as pessoas que estão assistindo a gente também, com certeza, estão Obrigado, tendo uma Departamento super de aula. Cultura, porque nós tá? estamos aqui, nossa, tá? Eu tô anotando êxtase. mentalmente, tipo, não posso esquecer isso. E não posso esquecer isso. O Fer já agradeceu, mas agradecendo também a gestão maior, né? O nosso chefe, o prefeito Moraes, né? E todos que estão envolvidos na cultura, né? Se não começo a falar nome, que já esqueço aí da BO. Obrigado a todos, tá, gente, pela oportunidade. E a cultura tá promovendo muita coisa. Gente, Bastante, tá rolando um movimento bastante. muito legal da cultura em Pitanga. Tá. Vamos se abraçar, vamos se unir à classe. E quem não faz parte, venha. Que tem, Esteja dá pra muito participar do coral. bem-vindo, Me esteja conta uma convidado. coisa, Quanto que é a mensalidade para participar do coral? Tem Mensalidade. custo? Mas é caro, hein? Quanto caro. custa hoje para mim participar Olha, do coral municipal de Pitanga? deixa eu fazer uma conta aqui. Deixa eu ver. 0 menos X. Deu zero, cara. Conta. Zero? É zero.
Gente, vocês estão convidados, ó. Você que canta no banheiro, tem sonho em cantar, gosta de cantar, ou canta, não sei, tá andando no carro lá e tá cantando junto, gosta de música, gosta de cultura, venha cantar com a gente. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês estão de prova. A nosso coral é uma família, gente. Vocês não sabem o que rola atrás dos bastidores lá, cara. Beijo, coral. É maravilhoso Vocês o coral. são maravilhosos. Amo o coral. Tá lá, tá minha esposa, todos os meninos aqui. Cara, é muito show. Além dos nossos ensaios, nossas apresentações, né? Aí eu trabalho técnicas vocais, essas aberturas de vozes, né? Enfim, tudo isso que você tá assistindo no podcast hoje aqui, a gente trabalha lá. E qualquer dúvida que você tenha, informação que seja, enfim, venha participar com a gente. Bora lá. Bora Mas cantar. se chegar assim, mas minha voz é feia pra cantar. Eu Nós gosto de arruma. cantar. Nós arruma. Às vezes só tá num lugarzinho errado, né? Tá no lugar errado. Quer nós cantar agudo, mas a voz é grave. É. Quer cantar grave, mas a voz é aguda. Nós arruma, né? Dá um jeito, ó. Se não conseguir cantar, né? É jeito pra você subiar. Se não conseguir, nós arruma um negócio pra você bater. Se não conseguir, só uma coreografia. Mas faz parte do coral. Vai Não dar é verdade? E se falar que tem vergonha de cantar, faz o quê? Se falar que tem vergonha, veste um... Perde a vergonha. Perde Tira a vergonha. Boa. Eu tinha vergonha e me tiraram a vergonha no coral de cantar, você tá e vendo? descobrimos um baita de um talento, né, Fer? Obrigada, Nossa, gente. Ó. Mãe. Aí a pérola que a gente tá lapidando, né? Obrigada. Ainda sobre esse negócio que a Ana tá comentando. Eu tô aproveitando teus ganchos aqui, Manda Ana. ver, assim mesmo. E Vamos vou lá. jogando no colo do nosso maestro aqui Só pra vai- ele dominar, né? Bora. Se vira, maestro. Ele acha que acabou quando ele vê tudo. Aham. Esse friozinho da barriga que a Ana comentou, esse medo de subir O no nervo. palco, esse nervo, ai meu Deus, falta meia hora pra começar, tem que ir no banheiro. Vou no banheiro porque, meu Deus do céu. Aí dá sede, dá calor, tá sede, dá frio, calor, dá dá calafrio, o joelho treme, a barriga embroma. Difícil, hein? Como que eu posso trabalhar isso pra mim, falar em público? Desde que seja uma reuniãozinha, igual nós estamos aqui em 4 pessoas, que a minha excelentíssima esposa está aqui com também nos ajudando. certeza, com certeza. Nós estamos aqui, mas tem pessoas que, ali, ó, mesmo sozinha, tem vergonha. Como que eu posso trabalhar isso para mim poder falar bem no meu ambiente de trabalho, para mim poder falar bem no meu ambiente de descontração, para mim poder falar bem ao dia que eu tiver que apresentar o trabalho da faculdade. Pra pessoa conseguir se soltar. Entendeu? Porque são vários Oratória, ambientes que a né? pessoa precisa usar a voz, precisa usar a expressão corporal. Isso é trabalhado no coral? E como que isso é trabalhado? Isso é trabalhado no coral também. Só dar um adendo aqui. Esse friozinho na barriga, gente, é constante, tá? Você tem não, você não tem Isso mais. não passa. Você tem ainda. Você tem ainda esse friozinho. Às vezes, um pouquinho. Sério. Fernanda, minha esperança sumiu. A minha esperança é que isso um dia passar. Isso não passa? Olha, Eu vou gente, sofrer não tem essa como, minha vida. mas é só questão de você começar. Começou. Então, o que Aí já precisa? Porque, Nando, vamos ser sinceros. Se você não sabe se comunicar bem hoje, você tá muito amarrado em várias áreas da tua vida. Sim. Né? Principalmente Estamos pro trabalho. Sim. Muitas áreas. Estamos numa afetam. época muito social, muito o tempo todo, esse né? é um tema importantíssimo, sabe, Feriana? Porque, assim, ó, o friozinho na barriga, a gente sempre vai ter. Isso aí é difícil falar. Difícil falar assim, não, eu vou lá e domino e faço. Tá? Eu sou o bonzão. Né? Eu sou o bonzão. Toca pro pai. Eu não sei. Enfim, tem gente que pode até falar, mas não sei. Né? Tá o friozinho, mas que dá o Que friozinho. não sente um pouquinho, pelo menos, a gente isso duvida, né? acontece. Agora, a questão disso, a gente tem que trabalhar, um exemplo, no coral a gente trabalha essa questão de dicção, as técnicas vocais, respiração, a fonética, você conseguir falar e entender o que eu tô falando, que eu não sei o que eu tô falando, blá, blá, blá. Tá com um ovo dentro da boca e não consegue falar, né? Quente ainda pra ajudar. Então, o que acontece? No coral, tem essas aulas laboral, né? Tem curso de oratória, não que o coral dá, mas a gente trabalha essas técnicas vocal. Inclusive, eu vou até abrir aqui eu tenho uma pessoa que dá curso de oratória e tá fazendo aula de canto comigo, tá? Mas não posso falar quem é, tá? Mas tá fazendo aula para trabalhar dicção, fonética, tudo isso daí. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento. Então, parabéns, tá? E você vai ver esse vídeo depois, tamo junto. Mas assim, por quê? A aula de canto, ela é importante porque trabalha a respiração, a calma, a tranquilidade, sabe? Porque quando você vai cantar um solo, você vai fazer uma apresentação, é seu momento, entendeu? Você estuda a vida inteira para aquilo. O friozinho na barriga dá, aquele gelinho, eu vou precisar fazer isso, tá, mas respira, calma, tranquila e vamos. Para isso existe o quê? O estudo. Para isso, a técnica, você estudar, você dominar o seu instrumento. Você ter confiança, Você ter né? confiança. Agora você nunca toca o violão.
Mas Ficar quando você fala 30 dias instrumento, a voz é um instrumento? Ah, Né? com certeza, é um Sim. instrumento do corpo humano Uhum. e faz parte tudo do nosso abdômen, aqui de baixo até a parte de cima, que seria a aula laboral, o aquecimento, o alongamento, toda essa parte, a fonética que você trabalha, a voz de cabeça, pensando no ni, que a gente trabalha muito lá. Uhum. Você vai cantar amor, que garganta, amor, um amor mais delicado, né, gente? O amor você não quer, né? Nesse momento. Então, várias coisas a gente coloca isso em prática. Se você sabe fazer isso, você vai fazer com segurança. Você não tem medo. Se você estuda teu violão, os acordes de Fá, diminuto e tal, isso, quando você vai tocar uma música, tá pronto. Isso volta lá ao que a gente conversou lá atrás. Dedicação no seu instrumento, no seu canto, na sua voz e no que você tá fazendo. Até fazendo um negócio, um acréscimo aqui, maestro, como uma profissional da saúde que eu sou, Sim. né? Doutora Até- Ana, dentista maravilhosa, tá? Tem me salvado Meu Deus. muitas vezes, né? Parabéns, Ana, Ai, faz um obrigada, trabalho obrigada. maravilhoso. Mas como profissional da saúde, né, e como membro do coral também, eu me sinto um pouco na obrigação de falar para as pessoas que estão assistindo que a sua saúde também influencia Sim. de grande parte na tua capacidade vocal, né? É. Parte de saúde pulmonar, saúde Dormir muscular, dormir bem, se bastante alimentar água. bem, né? Se hidratar, tudo isso vai influenciar em quanto você consegue e a sua capacidade vocal, Sim, né? Até sim. a sua resistência de quanto Sim. tempo você consegue cantar. Mas muita gente acha que é só ficar praticando e só chegar lá e cantar e aguentar, e daí chega no final da noite e tá morrido. É. Garganta já não funciona mais nada, né? Então isso Corpo tem a cansado. ver também. Toda vez que eu canto, eu fico rouco. Sim, com É certeza. saúde e técnica errada. Saúde técnica, tá errado. Saúde tá tudo técnica. errado. Porque eu trabalho com a música há muito tempo, desde quando eu vim em 2011 para Pitanga, eu sempre desenvolvi projetos pela prefeitura, e era 20, 30 crianças cada vez. Além de cantar muito, falar alto, né? Porque as crianças falam muito alto, essas crianças, né? E naquele fervo de criançada. Então era aula de manhã, aula à tarde e aula à noite. Nunca fiquei rouco. Por cantar, não. Entende? Então, se você fizer as técnicas certas, não tem problema. Você Os consegue fluir. aquecimentos, né, Aquecimento. Maestro? Os aquecimentos. E tem outra ainda, depois que você aqueceu, cantou, fez todo o seu trabalho, tem o desaquecimento. Como né? assim, O desaquecimento? desaquecimento vocal, né? A gente usa muito a voz salmodiada do padre, né? Exemplo. por Inclusive, favor, até legal fica que interessante. a hora que tá acabando, às vezes o pessoal tá cantando e eu vaza já, Eu já vou vaza começar a vaza bocejar. O vazajar do caralho é o vaza já. desaquecimento. É o Desaquecimento. Aí a gente vai trabalhando a fonética do vá, vé, vê, vi, vó, vô e vu. E por último, o bocejo. Que tem gente Eu tô que não quase chega no bocejando último. já. Olha Eu só, na primeira eu- parte eu- já tô bocejando. Esse do bocejo, ele me dá um sono na hora, instantâneo. É- Isso é não uma- pode ser é usado pra uma quem tem mágica. problema de insônia? Sim, também, com certeza. Você que fica até meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, mexendo no seu celular, desliga seu celular aí, ó, e vai, vaza já. Ó, pede pra alguém Eu gravar, juro de repente por podemos Deus, até gente. gravar, né, em Lá Não. maior, lá, né? Vaza já, vaza já, vaza já, vaza já, vaza já, vaza já. E vai, no vé, no vi, no vô. Quando chega no vô, você começa a suavizar. Vozajô, 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 Eu tô quase bocejando, gente. Meu Deus do céu. Eu tô E aí, mentalmente e olha que afetada interessante, já. quando você chega no acabou de lembrar agora. Gente, dá resultado, é fantástico. Eu não sei quem inventou Eu não isso. sei, Por eu não que sei. tem isso aí? A minha Mas mente é- já tá programada. A gente começa a fazer o desaquecimento no coral. Eu tô na metade, eu já bocejei umas 2 vezes. No final, eu bocejo. E é um bocejo gostoso. Esse bocejo é como se fosse, não. É o alongamento, né? Porque como vocês já sabem, ó, de novo, Desculpa. tá vendo? Desculpa. Tá vendo como Vai, dá vai, resultado, tem que sair, gente? tem que sair, O vai ter que desaquecimento é maravilhoso. Ó, corte, Meu apresentador Deus, Eduardo meu Deus. do podcast. Então. É culpa dele. bom, eu muito sou bom. psicologicamente treinada já. Que nem tá aí a Aninha, né, da área da saúde, ela pode falar pra gente. A parte do corpo humano que mais tem músculos minúsculos é na parte do nosso rosto. Então, quando a gente trabalha a fonética, fala, né, dicção, tudo isso, então a gente faz o aquecimento para você chegar no ápice, de não enrolar as palavras, né, fazer o enrolation, Uhum. e aí você vai desaquecer fazendo o quê? O alongamento da sua musculatura. Por isso que é importante esse exercício do vazajar e Com certeza. o bocejo. E o nosso rosto, pescoço pra cima, são mais de 20 músculos minúsculos, não é mesmo? E o nosso músculo mais forte do corpo todo está na boca.
É o Olha só. músculo que faz o Tá abrir e o fechar. Então Aí. é o músculo que a gente exercita muito durante o canto. Olha, Imagina ali 1h30 você cantando, né? O pessoal fala assim, o músculo mais forte é o tríceps, é a perna e tal. Não, é o masseter, que é o do ladinho. É fenomenal, inclusive. Nós dois Tá vendo? Não, aprendi mais um, tá vendo? Lembra que eu falei no começo? Sou um eterno aprendiz? Ainda sobre esse friozinho na barriga, meu amigo. Uhum. Sabe que eu te chamo meu amigo porque eu te quero muito bem, meu irmão. Obrigado, igualmente. Lá vem depois do elogio desse. Ele amacia antes dele bater. A gente amacia antes da gente bater. Tem que fazer. Agora é o coreano que faz assim, ó. O que significa isso? Eu não É o faço. coração! É o coração. Meus dedinhos são muito pequenos de fazer coração. Nando, e sobre isso, a gente tá falando sobre timidez, como subir num palco, como se apresentar na frente da família da gente, na escola e tal. E se por acaso acontecer, a gente tá subindo, por exemplo, a escada do Centro Cultural, a gente tropeçar e cair, no meio de, sei lá, 1000 pessoas que tá assistindo ali. Deus me livre, desbloqueia sabendo, o pesadelo. Não, é que eu fiquei sabendo que teve um saxofonista muito famoso nessa região, que foi fazer uma entrada da noiva, e ele tem uma característica, esse saxofonista, muito interessante. Ele entra nos eventos tocando o seu saxofone, é lindo de ver. Mas especificamente nesse casamento, ele foi entrar e o bendito tapete, se não me engano, tava mal posicionado. Quem que entregou isso, Bruno? Ai, meu Deus do céu. Não pode ser, velho. Não pode ser. Como que você reagiu a isso, meu amigo? Foi você que caiu? Você caiu, não, né? Não cheguei a cair, não. Nós capota, mas não breca. Não, gente, eu não cheguei a cair, nossa. Esse foi. Rapaz, tá, mas depois você vai me contar quem falou isso aí. Essa foi do fundo do baú, hein? Gente, aconteceu comigo mesmo. Inclusive foi na chácara do Neuvirinho, isso daí. Foi fantástico. Nossa, eu cheguei a ficar vermelho, meu Deus. Mas foi uma experiência assim. Bom, vocês que trabalham nessa área, e tantas outras, né? Primeiramente, além do friozinho na barriga, né? Por isso que eu falo sempre assim, a gente tem que ter muita segurança e pé no chão do que você vai fazer. Você tem que ter certeza. Por isso que volta no início lá você estuda. O estudo, né? É repetir esse estudo dias e dias e anos e sempre estar fazendo. Pra você ter certeza do que você está fazendo. Nesse dia foi, olha, quase que dá Domingão de Faustão, rapaz. Algumas músicas, algumas noivas, elas pedem pra mim fazer uma clarinada na entrada, na passarela. Como que é o nome? Clarinada. E é a entrada. É, uma entrada, isso. Aí quando tá o orador lá na frente, ele chama assim, agora vamos receber a noiva fulano de tal, vindo no cavalo branco, não sei o quê, papapá. Recebamos a noiva, tal. Aí abre a porta, pum, quem entra? O Lampião aqui, ó. Aí eu tô com o saxofone tocando. Apenas todas as faces olhando para a noiva. Tinha muita gente, tava cheio. Tinha. Nossa, tava lotado lá. E tipo, tocando, paparará, com aquela imponência do saxofone, pá, né, tocando. Só que a porta tava fechada, Delvirinha. Quando o rapaz chamou lá dentro, alguém abriu a porta e eu tava olhando pra entrar. Quando abriu a porta, o tapete tava enrolado. E o tapete levantou, eu não percebi. E eu comecei a tocar. O primeiro pé foi e o segundo enroscou. No que foi, eu dei 3 pulinhos pra frente assim. Cara, gente do céu. E eu tocando, né? Centrado. Como é que você mantém? 5 mil celular filmando, né, na frente, não tinha nem como. Naquela época tinha o cameraman, né? Bem filmando na cara, esperando assim. Aquela luz me deixando cego quase. E eu continuei tocando. O que eu fiz? Eu respirei. Voltei pra trás, dei aquele passinho. Dei uma olhadinha do lado pra ver o que tinha acontecido comigo, né? Aonde que eu tava enroscando, o que aconteceu, se era uma criança. E o abençoado que abriu a porta no dia, me perdoe se você assistisse aí, tá tomara que você não lembre. Coraçãozinho. Ele abriu a porta e ele soltou e fechou a porta, meio que bateu nas minhas costas, aqui no bumbum, e foi pra frente. Sabe? Eu tive que voltar, assim, empurrar as costas, levantar o pé pra cima assim, tá? Achar o chão e seguir. Cara do céu, aquele dia foi trash, cara. Eu não sei de onde você lembrou isso daí, quem que te contou, mas rapaz, esse dia foi mas terrível. A parte cômica de nada, como é que você conseguiu se restabelecer, se concentrar novamente passar o nervoso? Foi só conhecer teu instrumento? Sim. Tudo volta no que eu falei no começo. A técnica, você usar, você ter certeza do que você está fazendo, a firmeza, estudo, conhecimento, né? Porque a hora que eu vi que deu problema, como a música estava na minha cabeça, as notas embaixo do dedo, eu não me preocupei com a música. Eu me preocupei em tentar resolver o problema que tinha me segurado ali, né? Aí eu vi que era apenas um tapete
E continuei tocando, não parei. Fluí normalmente. Inclusive, vou ver se eu consigo achar esse vídeo, viu? Tem vídeo, não? Deve ter. Um monte de gente filmou. Eu quero, por favor. Eu vou gente, ver se eu consigo. vídeo disso. Eu mando pra você. Aí E se vocês tiverem outros vídeos do Nando caindo, tropeçando, caindo, não. Isso Você aí não viu? aconteceu. Te chamou de amigo a Você noite viu? inteira. Não, imagina, aí mandou tá muito vendo, coração. né? Imagina se não mandasse, né? Eu, Fer, te amo, tá? Também, né? E aí foi que eu consegui entrar lá de boa. Agora aconteceu, você falando nisso, eu lembrei de um casamento que eu fiz em Guarapuava. Cara, tem tempo ainda? Como que tá o tempo? Não, Tem espaço pra conversar você um tem pouco? todo o tempo do mundo, meu irmão. Obrigado, Manda obrigado. ver. Esse casamento ficou marcado também. Tudo volta pra segurança do que você faz. A gente chegou num salão e eu passei o som. Nesse dia, eu ia fazer saxofone com playback só. Saxofone e notebook. Aí eu cheguei antes, como sempre, chego antes, né? Você tem que chegar no mínimo 3, 4 horas antes. Montar o equipamento e tal. Se for som grande, até bem antes que isso. Mas no meu caso, era um notebook e uma caixinha só. E eu cheguei, montei o notebook, passei o som, tudo certinho. Falei, não, tá tudo ok, beleza. Aí eu fui pra casa do um amigo onde eu tava lá na cidade de Guarapuava, pra gente chegar pra tocar no casamento. Enquanto as mulheres se arrumar e tal, era tudo amigo da família. Resumindo, vão ficar bravos comigo. As meninas demoraram um pouquinho, porque elas têm que ficar bonitas, né? Pentear cabelo, padrão, blá, 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 tudo vocês sabem como funciona. Chegamos em cima do laço no casamento. Beleza, cheguei lá, difícil de acontecer, mas a noiva já estava esperando no carro. Aí beleza, tá, mas ainda tava dentro, né? Tava tipo 2 ou 3 minutos atrasado, então não tava tão fora. Aí eu cheguei, o cara já tava esperando pra começar, falei, não, pode começar. Aí eu olhei pro menino lá pra soltar o som pra mim, pode soltar. Aí o cara, recebamos agora os padrinhos, papai, cadê o som? O som não vinha. Ele, você vira, cara, né? Aí não começava. Comecei a tocar música sozinho, cara. Somente o sax? Só saxofone. Aí veio aquele momento, assim, de ser pé no chão, saber o que você tá fazendo, certo? Aquela tranquilidade, o que eu fiz? Como eu via que o som ele não conseguiu soltar, porque ele teve que reiniciar o computador, deu algum problema, um problema técnico. Eu fui até a metade da passarela, como se tivesse combinado isso, e fui tocando pros padrinhos. Os padrinhos entrando e fui tocando ali só o som do saxofone. Você vai falar pra você que ele conseguiu soltar o som do notebook na segunda entrada, quase no final. Aí o negócio fluiu. Mas assim, aonde volta ali, o que você vai fazer, faça com responsabilidade, com o pé no chão. Problemas técnicos acontecem, isso acontece, mas você tem que estar muito firme e consciente no que você vai fazer. E isso vem do quê? Estudo. Confiança. Confiança. Saber o que você está fazendo, né? Porque naquele momento você fala assim, meu Deus, espera aí que não sei o que lá, ai, não tem música. Aí ia ficar feio, muito feio, né? Tipo assim, falei, se vira, reinicia. Aí o cara entendeu o que tinha que acontecer. Eu fui naturalmente, como se tivesse combinado. Bravo, não adianta perder a compostura. Não, igual o Mestre falou, tá tipo, a gente tem que respeitar o público. Né? Era o momento daquele noivo, o momento mais importante na vida dos noivos, né? Aquele casamento, né? Não pode acontecer esse tipo de falha, mas acontece. Técnica, não foi falha minha, foi falha técnica, né? Então foi essa aí que eu trouxe, foi esses dois, o enroscado do pé e essa do computador aí. E sobre os projetos culturais, Nando, que você desenvolve? A gente já falou sobre o coral, né? Você também trabalha um pouco a fanfarra? Sim. Né? Temos a fanfarra também. E dentro do coral ali, vocês fizeram um evento no ano passado, em novembro, chamado Trilhas Sonoras. Trilhas Sonoras. Inesquecíveis, é isso, Ana? Isso aí. Um evento maravilhoso. Então, foi muito comentado na época. Vai ter um segundo? Vai, com certeza, com certeza. Já era pra ter acontecido, mas a gente não conseguiu data pra fechar. Você sabe que o coral tem uma agenda cheia, né? Então, o musical Trilhas Inesquecíveis vai ter a parte 2, parte 3, e se Deus quiser, várias outras, né? Vai ter sim. É bom a gente deixar avisado, sabe? Porque não sei se as pessoas que estão assistindo aqui estavam no dia, mas muitas pessoas deixaram de assistir porque não tinha lugar para sentar. É verdade, e tantas gente. pessoas que foram e presenciaram o evento, sabe? E quem entrar no coral hoje, pode participar do Trilhas? Então, se ele for firme em todos os ensaios, pode. Tem que ir nos ensaios. Tem que ir nos ensaios. Não vem não em hoje, depois daqui 3 meses apresentar aí. Não vale, né, gente? Aí não pode, né, Aninha? Não é justo, né? E o coral também, vamos adicionar, o coral ainda está fazendo alguns videoclipes na cidade. Sim, qual é a importância disso pro coral, pra comunidade? Eu acredito assim, não seria bem um resgate da cultura, mas valorizar a cultura e os artistas locais, né? Porque ali nós temos no coral mesmo
tanto como a Ana e vários ícones do coral, ali, cantoras e cantores, que, gente, olha, como gostaria que a mídia descobrissem esses talentos, sabe? E a importância, eu penso, nesse lado cultural, não só na música valorizando o cantor, como valorizando os pontos turísticos da cidade, tipo praça, a igreja matriz, ou o centro geodésico, alguns marcos assim, Igual né? mesmo o que nós fizemos que demonstrou todo o Parque do Lago, né? Isso, o Parque Tão do bonito Lago, lá no pôr do isso. sol, ficou tão lindo aquele Tantos aquele lugares. clipe mesmo. Ficou maravilhoso. São lugares maravilhosos que a gente tem aqui em Pitanga, né? Sim. Então tem muito lugar pra gente ir aqui em Pitanga. Eu acredito que, além de valorizar o próprio artista, né? Mostrando esses pontos turísticos da cidade. E é isso, eu acho que é isso aí, é importante. Sim. E o coral tá trabalhando bastante nesse ponto. Que interessante, Nando. E me conta uma coisa. Você estava falando de desafios, outras coisas, né? Quais são os planos futuros, Nando? Para o maestro Nanderson, para o teu profissionalismo, para as coisas que você trabalha. Quais são os teus próximos passos, você imagina? Olha... Imagina não, que você já deve estar no papel, muita coisa escrita aí, que eu sei como é que você funciona. Mas qual que são o teu próximo passo? O que você está planejando daqui para frente? Além da gente pensar assim na questão musical, o trabalho do coral, alunos e toda essa gama que a gente fala musical, né? Esse carinho tudo, eu sempre amei, gostei demais da música e amo a música de uma maneira assim, incontrolável, vamos dizer assim, que eu amo demais a música, né? Pra mim, eu respiro música 30 horas por dia, faço hora extra na música. Dá sempre continuidade nesses projetos. E eu fui também indicado, né, que é uma coisa que até perdi o sono esses tempos atrás, né, muito bacana, a ser conselheiro, né, da cultura do estado do Paraná, né, é uma responsabilidade muito grande, né, confesso que eu tô com um frio na barriga. Ó, frio. E esse frio é grande, tá, gente? Muito grande, confesso pra vocês. É muita responsabilidade, meu É irmão. muita responsabilidade. É muita responsabilidade porque vai ser 28 cadeiras, né, que vai ter para representar o estado do Paraná na área da cultura. E uma delas vai ser a música, que no caso, né, que vai ter eleição, tá tudo em processo, isso, né? Me candidatei para isso também. E se eu conseguir, eu vou estar representando o estado do Paraná inteiro, né? Que aí tem outras... Caramba! O estado do Paraná. Aí tem um exemplo, tem a cadeira da música, que é uma, tem a cadeira voltado para artes da dança, voltado para... Todos os tipos de todos cultura. os tipos de culturas que existem, sabe? Uhum. E uma delas da música eu fui indicado para isso. Então, assim, esses seriam meus próximos planos. E, assim, tentar trazer quanto mais projetos para o estado do Paraná, para nossa região, e valorizar, assim, não só a questão da parte da música, porque eu, como músico, né, a primeira coisa que a gente pensa em artes é a música, né? Mas não, tem tantas outros artistas que tem aí o palhaço, o artista de rua, o cantor, o músico, o dançarino, enfim, o escritor, o compositor, é muita coisa, é muita coisa. E tá tentando trazer projetos para isso aí, né? Até a questão da gente cadastrar esses agentes culturais pra gente conseguir desenvolver projetos. O que é um agente cultural? O agente cultural é que ele faz parte da cultura. Um exemplo, você tem lá você foi lá no seu quintal e pegou um pedaço de madeira. Aí você entalha alguma coisa, você faz lá um desenho de um passarinho, de alguma coisa, você é um agente cultural. Um artista. Um artista. Um artesão. Isso, um artesão. Talvez. Então, você gosta de desenhar? É um artista, é um agente cultural. Você gosta de dançar? É um agente cultural. Gosta de cantar? Faz parte do coral? Você pode se inscrever como agente cultural. E aí tem esses projetos que vêm do governo, né? Do Aldir Blanc, do outro lado, do Paulo Gustavo. Então, assim, para você conseguir participar desses projetos, você tem que estar inscrito como agente cultural, senão você não consegue. Tá? Então, em prol disso que eu quero trabalhar muito, e lógico, eu quero conhecer, né? Tô entrando agora, né? E o que eu puder fazer dentro do meu alcance, como amo a música, toda a vida, eu respirei música, eu tô com meus 45 anos de idade, desde quando eu nasci até hoje, foi só voltado para música. Então eu quero fazer a diferença no meu posto, nesse projeto que eu tô... Pensando na cultura local, Pitanga, em prática, o que você assumindo essa cadeira vai beneficiar nós aqui de Pitanga exclusivamente? Eu sei que você vai trabalhar para o estado do Paraná, Sim. Mas na prática, para nós pitanguenses, como que isso vai beneficiar a gente, você estando lá?
Eu estando lá representando essa cadeira, eu quero tentar trazer projetos para cá, até para outras cidades, né? E valorizar todos esses artistas que eu acabei de falar, que abrange todos, não só voltado para música, né? Mas às vezes tem aquele senhorzinho lá, o seu Zé, que toca gaita lá no sítio lá, e é um grande artista, entende? De repente, ir até ele, levar um projeto para ele, que ele consiga uma verba, alguma coisa, entendeu? Que ele consiga fazer algum projeto e valorizar ele. Isso em todos os municípios. Todos os municípios, né? Entendi. Tá ajudando em todas as partes que eu consegui alcançar. Entende? Então vai beneficiar a Pitanga e todos os E além disso, eu vou estar levando o nome de Pitanga onde a gente estiver, né? Até o momento, tá tudo em andamento ainda, né? Mas a gente sabe que vai ser 4 reuniões anuais, tal, vai ter representação lá em Brasília. Caramba. É uma coisa assim bem, né? Bem legal mesmo, sabe? Por isso que eu falo do frio na barriga, gente. Meu Deus, não é fácil não. Mas assim, com esse amor à música, eu quero defender e trazer tudo que tem de bom e de melhor para Pitanga. Então por isso reforço, você que é músico, cantor aqui em Pitanga, não tem ainda, não tem o cadastro do agente cultural, faça. Fica aí a importância de fazer o cadastro, né, pessoal? Vocês que não fizeram ainda, tá? Façam. Para dar peso à comunidade cultural de Pitanga, né? Porque daí um agente cultural consegue encontrar outros agentes para até estar fazendo trabalhos juntos, não é mesmo? Sim, com e certeza. até é o papel dessas novas tecnologias de hoje, né? Estar fazendo esses registros. E para você, Nando, hoje em dia, a tecnologia tem auxiliado como o seu serviço? Ela tem ajudado bastante, né? A tecnologia, ela ajuda até a questão de você, vamos dizer assim, na parte política, né? De você descobrir projetos que estão vindo, a rapidez do que acontece, né? Porque hoje, se a gente não tivesse o WhatsApp, né? Esses meios de comunicação tão rápido, às vezes é um projeto para você, até você avisar aquele, avisar outro, já foi o tempo, né? E as datas são muito curtas. Então, as redes sociais hoje, ela tem ajudado muito nós, músicos, tanto como para correr atrás de projetos, como assim para você vai fazer um evento e você mostrar que você, né, como que se diz, marcar aquela data do evento, né, para ter pessoas, né? Envolvendo tecnologia ainda, pegando tecnologia. Eu tô pegando os ganchos. Manda ver. Esse cadastro, ele é feito pelo computador, pelo celular. Onde que eu vou para me cadastrar como agente cultural? Pelo computador dá também e também pelo celular, né? Eu não lembro agora exato para falar para vocês, mas quem tiver interesse nisso pode entrar em contato comigo. A maioria de vocês tem esse contato. Eu tenho os links tudo certinho, né? Para cadastro. Eu não sei mexer com computador, não. O que eu faço? Vai até a minha escola, te ajudo. Faço cadastro para você. Você pode auxiliar, com certeza. O pessoal da cultura também pode ajudar? O pessoal da cultura, claro. Ali na Câmara Municipal também, né? Júlio. Tem o Júlio também, que pode estar auxiliando. Inclusive, obrigado, Júlio, o pessoal da cultura, que deram maior força envolvido nessa eleição. Eu necessariamente não preciso saber mexer com isso aqui. Não. Não preciso saber mexer com computador. Não. Para mim ser um agente cultural. Não? Basta você ser um artista. Na área que você seja. Né? Então, aí entra a questão do dom, né? Do dom. E até da gama da cultura. Lembrando que não é só quem canta ou quem toca que pode ser um agente cultural. Tá? Se você está envolvido ou se você produz algum tipo de cultura, você pode estar sendo registrado como um agente cultural. Isso. E fica aqui até a importância de estarem seguindo nas redes sociais, seguindo o Maestro Nanderson, seguindo a Secretaria da Cultura agora de Pitanga, que também seguindo tem... Cidade Cultural. Seguindo a Cidade Cultural, seguindo a Cidade Cultural. Com certeza, apoiem-nos. Mas são todas páginas na qual você pode estar acompanhando esses processos e essas coisas e estar sabendo ainda mais informações sobre a respeito. E tá vindo... exemplo, tá vindo um projeto para Pitanga. E eu não sei mexer com o celular, não sei mexer com o computador, não tenho ideia de onde eu posso ver os projetos. Como que eu faço para saber e participar desse projeto? Não? Nesse caso, né, não só apenas se eu conseguir essa cadeira aí que eu tô sonhando tanto, né, que é um projeto futuro para mim, mas pode estar procurando a gente, pode procurar eu, né, ali na cultura, ou até mesmo na minha escola, né, chega lá para mim, professor, tal, eu gostaria de participar desse projeto, como que me explica, entendeu? Eu tô à disposição, ajudo a fazer, ajudo a montar, nós estamos para isso, né, para conseguir fazer essa... Pelo que eu entendo, quando eu vejo esse projeto, não é bem uma concorrência, então, ele vai abraçar todos a classe artística. Sim, abraça
toda a classe artística. Aham. Todos, sem exceção nenhuma. E fomenta, né? Fomenta, claro, com certeza. E o importante desses projetos, que nós temos o teto do projeto de 7 mil, 10 mil, tem projeto de 20, tem projeto de filmes, de curta-metragem, que vai até 140 mil, salvo engano, né? 150 mil reais, né? Que legal. Então, vale a pena, gente. Claro que esse projeto, esse dinheiro, o governo libera, você tem que comprovar, tem que usar tudo isso voltado para o seu projeto. Não pensando em, eu vou fazer um projeto de 100 mil, vou gastar 80, vou fazer 20, né? Ou não vou fazer. Não é assim que funciona. É tudo comprovado, centavo por centavo. É a planilhinha ali, com os custos, os gastos, o que vai ser feito, o que vai ser investido. No começo nem passa, né? Se Sim. você não tiver assim com... Bem adequado ao que está, você não consegue passar. Então são projetos maravilhosos. E o pessoal do Departamento de Cultura ajuda a fazer o projeto? Com certeza. Que você tá falando? Com certeza, Zildo, Marquinho, porque tá tudo envolvido lá, eles são super parceiros. E a gratidão a toda a equipe do Centro Cultural, gente. Vocês são maravilhosos, nós estamos juntos sempre. Aproveitando esse eu só tô nos ganchos hoje, meu Deus do céu, coraçãozinho. Viu, Nando? E uma mensagem para deixar, já que nós estamos falando dos agentes culturais, do povo que produz, dos fazedores de cultura. Acho interessante esse termo. Deixa uma mensagem para esse povo. O que você tem para falar para eles, assim, para estimular essa galera? Para os jovens, isso. Tanto para os jovens talentos que estão chegando assim. Se você pudesse falar algo pro Nando lá no começo. Aquele Nando de 5 anos. Não, o Nando de 12 anos. O de 5 anos é sacanagem, né? O de 5 anos já tava tocando. O de 12. Qual é que é o teu apelido de criança? Nando ou Berganton, Não. Berganton então, pra você falar pro Nandinho lá de 12 anos. Se você pudesse dar um conselho, uma mensagem para que ajudasse, que estimulasse, incentivasse ele a continuar, seria o quê? Eu penso assim, gente, não programei, não fizeram essa pergunta pra mim, mas vou tentar fazer do fundo do coração aqui, tá? Em primeiro lugar, primeiro passo, nunca desista, nunca, jamais. Se hoje você não conseguir, amanhã tenta de novo, se não conseguir, tenta de novo e assim você vai indo. E as dificuldades vêm na nossa vida, a gente passa por muitos problemas, sabe? Perdas, problemas financeiros, muitas coisas acontecem na nossa vida, muitos altos e baixos. Tô engolindo pra não me emocionar aqui, mas é difícil. Então, assim, eu acho que a mensagem principal é você nunca desistir, ter fé em Deus, esperança, sempre acreditar no amanhã, né? E a persistência, né? Persistência. Se você tem um amigo que de repente você vê que ele tem um pouquinho mais de condição e sabe você na área que você quer, procure, tente, né? Mas nunca volte para trás. Eu nunca desisti dos meus sonhos. Inclusive, eu tenho uma experiência, pegando esse gancho seu aqui, em 2016 eu tive meu primeiro infarto e passei por um problema muito sério. Coloquei 2 stents, né, no meu coração. Aí, quando passou 11 meses, eu tive o segundo infarto. Aí, a parte mais difícil foi quando a minha esposa, meus filhos foram despedir de mim no hospital, porque eu ia ter que abrir meu peito. Foram dizer o último adeus pra mim. Mas, assim, eu tinha esperança ainda que eu ia conseguir, sabe? Que Deus me abençoaria, que eu consegui chegar do outro lado e passar por aquilo. E a esperança, primeiramente Deus, né? Lógico, foi Deus que conseguiu, me ajudou. E foi isso que me ajudou a superar tudo isso. Aí depois eu tive 6 meses que minha escola ficou parada, meus projetos parou tudo. Foi uma dificuldade muito grande, inclusive até financeira. Eu já estava em Pitanga aqui. E aí é onde que tudo voltou e hoje eu só tenho gratidão. Nunca desista e gratidão. Só isso. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Eu acho que é isso. Obrigado. Gente, então com essa pessoa, esse ser humano incrível, eu ia falar um profissional, mas é um ser humano incrível. Ele é Obrigado. pai, vô, marido, mestre, maestro, amigo. Não vou falar do profissional, vou falar do ser humano aqui. Ser humano. Parabéns, Nando. Obrigado. É muito bom estar próximo a você e que Obrigado. Deus
nos permita estar perto de pessoas iguais a você Amém. cada dia mais. Amém. Obrigado pelo Sim. teu tempo, de coração mesmo. eu que Você deu uma agradeço. baita de uma aula pra Não, gente foi hoje. fantástico. Foi fantástico. Né? Eu Obrigado. me arrependi que eu devia ter trazido alguma coisa pra eu anotar as coisas. Vai ficar gravado no Cidade Cultural, dá pra assistir várias Obrigado. vezes. Obrigado, Nando, gente. você deu uma lição de vida pra nós hoje. Obrigado, Foi, obrigado. foi Não muito só sobre bom. música, Foi porque muito bom. é muito difícil separar a música de emoção, de vida, de prazer, né? Até porque a música reflete muito o que a gente sente. Isso, é verdade. é muito... Então, eu confesso eu- pra vocês que eu sou chorão, tá? Eu Não, tô segurando tudo aqui, mas eu já cheguei a chorar em casamento. Uma vez foi um fato, a gente tá acabando, eu sei, mas eu preciso contar essa. Eu tava tocando num casamento em Capivari, na cidade onde eu tava, e aí tava naquele clima legal, sabe? Aquela energia muito legal, os músicos tocando, e a noiva começou a entrar, eu tava tocando na entrada da noiva. Eu lembro como se fosse hoje uma música da Disney. E aquela emoção toda, de repente todo mundo chorando, e eu comecei a chorar, e eu comecei a engolir, e falei, opa, eu não posso chorar. Comecei a pensar em outras coisas, pensar na dívida, pensar nisso, daquilo. Na dívida. Na dívida. É porque desconcentra qualquer um, né? Aí imagina eu chorando junto com quem quer tocar saxofone, né? Não tinha como, né? Então a música é emoção, gente, ó. Viva essa emoção, tá? não, Viva. eu me atrevo a dizer, inclusive, que tudo que você passou, se você não tivesse o apoio musical e o teu amor pela música, teria sido muito mais difícil. É, com certeza, Não é? com certeza. Se você, porque a música, gente, até vou puxar da saúde de novo, tá? A cultura é considerada como uma das necessidades básicas de Sim, qualidade de vida, sim, né? sim. Então a música, ela é um respaldo emocional. Por isso que quando a gente tá triste, a gente quer ouvir uma música triste, porque ela ajuda a liberar esse sentimento. Quando a gente tá feliz, a gente quer escutar uma música feliz. Então, é uma coisa fantástica, né? E é algo que a gente não pode deixar nunca de estar apreciando. Eu sei né? que o Fernando tá querendo, precisa parar, porque esse podcast já tá Não. virando um filme já. Não, Mas- gente, é muito conteúdo. Voltando a falar da música, a questão de o benefício, eu tive uma experiência muito grande em Nova Teba, sabe? Trabalhando no serviço de convivência, eu trabalhava lá com as crianças, adolescentes e com a terceira idade, né? Com crianças de alta vulnerabilidade e assim por diante. E lá eu aprendi muita coisa. Foi uma escola muito grande pra mim. Porque quando eu cheguei lá, eu montei uma escola lá como se fosse uma escola de música, ensinado Ré, Mi, Fá, interpretação. E não era, totalmente diferente. O meu trabalho foi totalmente voltado pra sociedade, sabe? Pra essa sociedade carente. E isso me ensinou muito, mas muito mesmo. Gratidão, quando você estiver assistindo aí, né? Todos de Nova Tebas, os amigos, os trabalhos profissionais que a gente trabalhou junto lá. Foi maravilhoso. Antes de terminar, você vai terminar, eu quero agradecer especialmente uma pessoa aqui que teve toda a vida do meu lado. Claro, primeiro pai e mãe, né? Que eu vim de vocês, né? Que me criaram até o que eu sou hoje por vocês, pai e mãe. Gratidão a vocês e a Deus. Mas eu não posso deixar de agradecer a minha esposa, Suzana. Suzana, amor da minha vida. Obrigado pelos esses 24 anos, tá? Obrigado por sempre acreditar. Obrigado por me aturar tudo isso. E até tem uma brincadeira que fala, né? Vamos tirar um sarro aqui. Se tivesse preso há 20 anos, já tava solto, né? Você estaria, porque eu entraria na fila de novo com você, tá? Te amo, meu amor. E obrigado pelos filhos que você me deu, por essa paciência, pela pessoa que você é. Te amo demais, te admiro. Inclusive, vou aproveitar esse gancho, então. Porque vocês têm uma música, vocês dois, não tem? Temos. Música? Tem. Eles têm uma Mas música. não peça pra mim cantar, que eu não lembro. Não. É ela que canta. Não, eles fizeram e compuseram uma música. juntos. Ele Foi. toca e a Suzana canta, coisa Ela fez. mais E tá gravado linda isso em algum lugar? música. Não, só no WhatsApp, alguma coisa assim. Mas a gente vai fazer essa música. Viu? Eu vi o... Vamos lá, tá gostoso. Eu, Vamos ser eu, sinceros, tá gostoso. eu até sei onde eu vou gravar, não te conto, sabe? Eu tô vendo na minha frente aqui. Eu conheço alguém que grava músicas. certeza. Eu posso te passar o Viu? contato depois. Você já ouviu o CD de Suzy Nando? Suzy Nando. Não, É. Sabia? sério? Fecha o checho. Conta um pouquinho mais sobre isso, Nando, por favor. Esse CD de Suzy Nando é bem bacana. Logo que a gente casou, nós somos evangélicos, né? Como vocês Uhum. sabem, da congregação. E como eu sempre trabalhei com a música, e a minha esposa canta maravilhosamente bem, né? A melhor Muito cantora pra bem, mim que não muito tem bem. cantando, Nossa, né? ó, o amor Suzana. está no ar, coraçãozinho. Então, né? Beijinho pra você de novo. E aí a gente gostava, assim, nos encontros de tocar violão, ela cantar com a gente. Um dia falou assim: vamos gravar um CDzinho? Vamos gravar um CDzinho evangélico? Vamos? Então vamos. Aí fui pro estúdio lá, estúdio de Capivari, estúdio Winner, do Raí.
Um abraço pra você, Raí, saudade, meu amigo. E aí a gente fez um CD, aí Suzana e Nanderson, e ficou por isso. Aí eu falei, amor, vamos colocar o nome do CD Suzy Nando? Suzy Nando. Aí ficou Suzy Nando, até brinco, ó, os buzinando chegando aí. Mas ficou Suzy Nando, ficou muito legal. Gravamos, salvo engano, 12 ou 13 faixas, né? De músicas evangélicas, foi muito legal, muito bem produzido. Com bateria, violão, Tem guitarra. como nós disponibilizar pra... Tem sim, com certeza. Com Que certeza. massa! Vou criar o link, hein? Não, com Gente, certeza. nos comentários aí eu vou botar o link do CD do Suzy Nando. Tem então, sim, tem né? sim. Ó, Tem sim. promessa. E aguardamos Opa. e daí a música. É, e a música da Guardamos a Suzana a gente vai música. fazer bem caprichadinho e vou mandar pra vocês, Guardamos tá? a música. Ficou muito maravilhoso. Agora, meu irmão, agora nós estamos indo pro encerramento. Gente, Aham. maravilhoso esse Se aqui. pudesse, Obrigado, a gente Cultura. ficaria aqui mais umas 3 Que horas. Tá muito conteúdo, bom. irmão. 5 Dá horas. pra ficar Gostoso. conversando com você muito tempo, É, meu irmão. obrigado. Mas eu tenho uma reclamação pra fazer. Ah, pra você. meu Deus. Ele deixou por último, essa é. Eu, como marido, e agora eu vou falar em nome de vários outros maridos aqui da cidade, Ah, eu Jesus. sei essa reclamação. você tá elevando a régua muito alta pra nós, Nando. Por quê, homem? Não me assuste. Você fez uma homenagem de saxofone pra tua esposa. Ah, É, maravilhosa. pessoal, quem não tava, tá no nosso evento, vou falar aqui pra cá. Quem não estava no nosso evento do Trilhas Sonoras Inesquecíveis, teve declaração de amor com o saxofone. tá legal. Inclusive, a minha própria mãe, no Aham. final do evento, chegou pro Nando e falou pra ele assim: você tem a obrigação de ensinar o meu marido a tocar Oi. sax até o dia Fato. 7 de dezembro. Aham. Fato. Que é o aniversário dela. Agora você acabou de fazer uma declaração de amor maravilhosa, com palavras bonitas, bem colocadas. A régua tá ficando alta pra nós, irmão. Baixa um pouquinho. Não, bora lá, ó, manhada, bora lá, vamos respeitar mais os meninos aí, ó, bora. Ele bota num patamar, né? Que os caras ficam tipo, poxa, mas também. Toca eu vou chegar saxofone, nisso. maestro, vai fazer Ó, uma linda homenagem, essa- nós, coitadinhos, meros mortais. Ó, Fer, é simples. Meninos, aula de saxofone na escola de música não se perguntam, bora. Ó, Dia dos Depois de Namorados mim. estão aí. Depois de mim, que eu tô na fila já pra ter aula. Depois de mim, vocês podem ter aula minha. também. Ai, meu Obrigada. Deus do céu. Ai. Nando, obrigado. Quer Eu deixar que mais algum agradeço. recado, alguma palavra? Mano? Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né, desse bate-papo aqui, que foi maravilhoso. Já fiz o agradecimento à cultura, a todos os envolvidos, né? Mas obrigado especialmente vocês por essa conversa maravilhosa, foi muito bom. Eu confesso que eu cheguei aqui com um pouquinho de frio na barriga também. Ah, o friozinho. Mas agora eu não quero parar de falar, gente. O que eu faço? Foi muito bom, é muito gostoso. É isso aí, gente, ó. Um beijo no coração de todos vocês que estão assistindo. Qualquer coisa que vocês precisarem relacionado à cultura, à aula, à música, procure eu. Pode procurar, tá? Eu estou à disposição para ajudar em projeto, aulas de música. Pode ser que de repente eu não consiga vaga, né, Naninha? Né? Mas porque eu não quero dar aula. Não Ah, você tem. quer fazer aula? Eu- Não tem vaga Não pra tem você? vaga Não, pra gente, mim. eu fui atrás esses dias pra ver se não tinha uma máquina de xerox de 2 metros de Eu já comprimento, pra perguntei, ver se faz o xerox do esse que Anderson. ele falou no começo, é o que eu falo pra ele de vez em quando. Eu falo, mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Então, né? Mas assim... Você pode chegar com o café Dá preto atenção lá pra na Suzana. casa. Isso, Coração. bem certinho. Justo. Bem certinho. Perdoado. Então, me procurem, tá? Vamos participar do coral, façam parte com a gente e eu tô à disposição de coração aberto pra todos. Um beijo do professor Nanders. Ah, que maravilhoso. Ai, Ah, eu falo assim das aulas, né, pessoal? Mas todas as dúvidas que eu tenho, eu pergunto pra ele, não importa a hora, ele me responde. No coral, a gente tem aulas toda terça-feira que a gente tem o coral. São aulas de música com os aquecimentos e as técnicas vocais, tá? A gente chega, eu pergunto coisas no teclado, ele me passa, é partitura, é acorde, o tempo todo. Então, eu falo que eu não preciso ter aula quase, que eu tenho quase o professor 24 horas comigo. Obrigado. Sabe? Porque ele é muito parceiro, mas eu indico 100% as aulas, tá? Obrigado. Não vão achar um professor melhor. E agradecer, né, Fernando? Muito obrigada por você estar aqui conosco. Foi um prazer de verdade. Foi um papo muito legal. Foi uma super aula para nós, para todo mundo que está assistindo. Nossa, foi Eu- Ah, fantástico. gente, eu vou falar de coração, a gente só arranhou a É, superfície do conhecimento. não acabaria o assunto. Se a gente pudesse, ficaria aqui mais Tem horas, muita né, coisa a ser Fernando? falado sobre cultura, nós podemos É aproveitar verdade. o conhecimento dessa maravilhosa pessoa que está aqui conosco, né? E vamos bater um papo com o Anderson lá. Isso. Vamos lá bater um papo com ele. Você sobre que café tem sem açúcar, café sem curiosidade, açúcar, né? você Então, que pensa e gosta de cultura, vai lá tirar uma dúvida, vai lá ver. Tem tanto instrumento, tem tantos meios, tem tanta arte que você pode estar entrando nisso. Em Pitanga tem tantos locais que você pode estar explorando essa arte. Tem grupos de dança, tem grupos de bordado, tem grupos de música, tem o coral, inclusive são muito bem-vindos toda terça-feira.
7 horas da noite no Centro Cultural. Estamos lá. Se você tem a curiosidade, chegue lá para falar conosco e conhecer todo mundo, conhecer a nossa família, né? E é isso aí. Fala e para. Gente, muito obrigado por vocês ficarem conosco até agora. Ó, por favor, nos comentários aí, no botãozinho curtir, no botãozinho compartilhar, comente, faz pergunta nos comentários aí pro Nando, nós vamos fazer ele responder. Eu vou lá, faço responder. Fica as perguntas para talvez um próximo. Claro, quero futuro ele de trazer novo mais aqui? uma Quero vez, o Nando coloca de ali novo também. aqui, um Né? assunto específico, a gente traz novamente, porque aqui tem conteúdo, gente. E você, agente cultural, pessoa que se envolve com a cultura, se você acha que teria algum assunto interessante para estar vindo aqui, uma pessoa daqui ou uma pessoa da região que você acha interessante estar vindo aqui conversar conosco, manda nos comentários também, a gente vai estar entrando em contato, né, Fer? Bora se Chama. abraçar, Convidando. bora fazer cultura. E a gente está aqui para ajudar as outras pessoas, ajudar os cidadãos de Pitanga e de região e todas as pessoas envolvidas com cultura a crescer cada vez mais no seu ramo, né? E eu pretendo ajudar pessoas do Paraná. Aê! Como Com certeza, a cadeira, não é vai dar mesmo? certo. Com a Vai dar cadeira. certo, mano. Vou representar. Ó, Tira o chapéu. confiança, Com hein? certeza. Se você com tem certeza. lá o registro certinho, lá a inscrição, votem nele. Isso aí, tamo junto. Gente, esse foi o podcast Cidade Cultural, um projeto da Lei Aldir Blanc, né? Apoiado pelo Departamento de Cultura de Pitanga. Estamos aí fazendo cultura, Ana. Isso Obrigado, aí. Ana, por estar Obrigada, aqui presente. Fernando, por estar aqui E também. temos um novo podcast daqui 2 dias, Daqui né? 2 dias estaremos com mais um novo convidado aqui. Esperamos vocês aqui. E até o próximo episódio, onde nós continuaremos a explorar as vozes que fazem a cultura acontecer No aqui em próximo Pitanga. episódio, se vocês quiserem falar qual a cor do cabelo que a Ana vem, a Ana vai pintar o cabelo da cor que vocês mandaram nos comentários aí, tá, gente? Eu tô sempre mudando. Normalmente por outubro rosa fica rosa. Aí assim vai. Show. Contamos com vocês, participem da cultura, ajudem esse documentário, ajuda esse podcast a seguir em frente e, né, vamos fazer cultura, meu povo. Até a Cultura é tudo de próxima. bom. Coraçãozinho. Valeu, tchau.